Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como estão? Eu estou ótimo, e vocês? Antes que eu me esqueça e vocês se esqueçam, inscreve no meu canal, dá um joinha aí, compartilha, ajuda a gente, se inscreve no canal da Nádia Terapia. Nádia? De la Cruz Terapias. Isso, gente, desculpa, engasguei aqui. Bom, hoje estamos aqui com a minha querida amiga, Nádia. Eu fiz até uma colinha que o currículo é excelente. Mestre reikiana, ela dá curso, viu, pessoal? Terapeuta holística, acupunturista e contatada. Nádia, se presente para o pessoal que não se conhece aí, por favor. Tá bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nádia de la Cruz. Eu vivo aqui em São Paulo, vivimos aqui em São Paulo, no bairro da Moca. Sou, como a minha amiga Núbia ali falou, né? Sou terapeuta holística, mestre em Reiki, acupunturista, faço apometria, radiônica, radiestesia, tenho um currículo bem grande, porque trabalho há mais de 23 anos nessa área das terapias holísticas. E além de tudo isso que vocês, né, acabaram de escutar, sou contatada por nossos amigos de Sírio, que estão aqui de nosso lado também, né? Os amigos sirianos, tá? Que nos acompanham a partir de 2020, que chegaram eles. Nádia, eu fiz aqui alguns tópicozinhos, né? Como eu já te entrevistei outra vez, com grande prazer. Gente, procurem no canal que tem, é muito legal, e ela fala sobre outros assuntos também, né? Como você mesmo introduziu, que foi em 2020, mas você me contou que teve contato com eles antes, certo? Sim, sim. Como foi esse primeiro contato? Bom, como eu trabalho há mais de 20 anos nessas áreas de terapias holísticas, nós trabalhávamos numa época com apometria planetária, que chama. E nesse processo de apometria planetária, que nós trabalhamos, éramos um grupo grande de pessoas, fizemos esse trabalho durante 10 anos, mais ou menos, e a gente trabalhava todas as nossas áreas, sabe, as áreas de política, educação, e ali naquele grupo apométrico já trabalhava com a gente um mestre que se apresentava como extraterrestre, chamava Mestre Ercebek, que era um extraterrestre que nos ajudava com todo esse processo do planeta. E aí a gente foi se contatando, né, com eles ali, naquele processo, mas nunca pensei que algum dia eu podia ser contatada, porque eram outras pessoas que faziam e eu só participava como médium naquela época nesses trabalhos. E aí, meu primeiro processo foi em 2009. Em outubro de 2009, deixa eu ver a data aqui, porque tenho tudo. Em outubro, tem algumas coisas do dia 30, dia 1º, 2 de outubro de 2009. Foi o primeiro contato, quando eles me falaram que eu ia desenhar umas naves primeiro e uns seres. Não me passaram naquela época se esses seres, se essas naves eram de tal planeta, eram de tal sistema. Não, eles me passaram. Foi durante uma semana que eu fiquei canalizando todas essas coisas. E aí eles me pediram naquela época guardar tudo isso, que um dia para frente ia me servir esses desenhos para eu, não sei se era para comprovar para as pessoas, ou para que a gente pudesse mostrar também, né, que a gente já era contatado antes desse processo que estamos vivendo hoje em dia. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com eles, tá? E depois veio, né, o contato mais durante 2020, que foi um contato mais direto, digamos assim, mais real, vamos dizer assim, né? Com naves e com tudo o que tem direito a ser como um contatado, né? Porque não podia ser a meia boca, tinha que ser um contato direto, né? Com eles, e isso veio em 2020, quando começamos o processo da pandemia aqui no Brasil, tá? Então, quando chega esse processo aqui, a gente, claro, entramos no processo, na verdade, fechamos consultórios, a gente foi trabalhar online, fomos fazer várias coisas, e aí foi quando um dia eu senti que tinha uma energia diferente, que não era uma energia nem de los guias espirituais, nem de todo o que eu conhecia até esse momento. Era uma energia mais sutil, uma energia que pegava mais na cabeça e não o corpo inteiro, como é as energias, né? E aí eu senti que isso era telepatia, tá? Aí eu compreendi que esse processo era uma telepatia e foi a primeira vez que eles se apresentaram para mim, como Ananda, né? Como Ananda aqui, né? E a Bhakti, que estão aqui atrás de mim. Oi, Então, esses são Ananda. os né? Que se contataram com a gente. E aí eles começaram a explicar para a gente todo o processo que íamos viver entre 2020,
2021 e 2022, porque estamos agora, né, com eles também nesse processo. Aí eles falam sobre a transição, eles falam sobre o processo de ascensão, e a gente é interessante porque eu venia trabalhando todos os sistemas, digamos, de cura naqueles momentos, mas nunca pensamos que a gente ia a transbordar, digamos assim, em termos de dar lives, em termos de a gente conhecer mais pessoas, nos contatar também com outras pessoas que estavam recebendo muita coisa a partir de 2020, né? Então, o contato realmente em abril, o contato foi em abril mesmo, de 2020, com esses 2 sirianos que vocês veem aí, e são eles que nos falam sobre a transição. Os sirianos geralmente me passam tudo o que vamos falar na live, que é o que posso falar, quais são os temas, que também gravo no meu canal, né? Porque no meu canal também temos vídeos, né? E toda semana nós lançamos um vídeo falando sobre algum tema, né? Que as pessoas nos vão pedindo e a gente vai falando sobre eles também, né? Sobre o contato, como que estamos indo no processo da transição, vamos falando sobre curas, vamos falando de algumas coisas, de algumas terapias, para que o pessoal comece a entender que a terapia holística é a terapia que nestes momentos, digamos assim, é o processo, né? Que ajuda para a ascensão de cada um de nós, tá? Então, esse o contato, digamos, em si, mais forte foi em 2020 mesmo. Boa noite para Silvana, boa noite para Cidinha, boa noite para o Rogério. Gente, bota perguntinha aí, viu? Além das minhas, pode pôr as de vocês aí que eu vou fazer para elas, ok? Para ela, ok? E para ele também, né? Para eles. Nádia, esses seres, eles, assim, a gente tá encarnado, somos espíritos encarnados aqui, né? Com essa capinha aqui, que eu adoro muito, gosto demais, cuido direitinho. Você recebe eles, você falou que sentiu energia telepática, né? Transmitindo aqui no chakra coronário. Você Sim. sabe, por acaso, se eles vêm só mentalmente, telepaticamente, se eles estão encarnados ou desencarnados lá no planeta deles, se assim eu posso dizer ou não, ou eles não passam isso? Olha, o contato que eu tenho é telepático. Então, o que acontece? Eles estão fora do nosso sistema planetário, digamos, do planeta Terra, né? Eles estão fora nas naves. Porque aqui, neste momento, nosso planeta Terra está, né, forrado de naves, esperando que nós passemos por essa transição, esperando que a gente né, faça nosso processo. Então, quando chega 2020, muitas dessas naves já se plasmam aqui no sistema nosso, e muitos desses seres sabem que a gente tem né, mediunidade, eles sabem que a gente está trabalhando, eles sabem que nós temos um processo, porque eles vêm, né, eles conhecem nossa história. A gente acha que aqui a gente está sozinho, não estamos sozinhos. Tem muitas raças que sabem que nós estamos aqui dentro, e aí eles vêm e se comunicam com a gente. Mas eles conhecem nossa história, eles sabem o que nós estamos fazendo nesses momentos, não é verdade? Para que essa transição aconteça, porque nós temos que fazer acontecer a transição. Então, quando ele se comunica comigo em abril, ele me fala que ele desceu de uma nave, porque antes do processo da conexão em si, a gente estávamos um dia aplicando barras de Axe em mim, uma de minhas terapeutas em mim, estavam aplicando as barras, e eu veia uma nave enorme se plasmando primeiro em cima do meu consultório. Mas eu não falei nada, eu fiquei quietinha, não comentei nada. Na hora que terminou a sessão, a moça tinha visto o mesmo. A terapeuta tinha visto a mesma nave plasmando-se lá em cima. Era mais ou menos uns 5 dias antes do Dia Internacional da Mulher de 2020. Era uma nave enorme, enorme, né? Então, quando eles fizeram o contato em abril, ele me falou, você se lembra da nave que você viu no dia da terapia? Você viu uma nave, sua amiga também viram a nave chegando, nós somos dessa nave, e nós nos estamos comunicando com você através de nossa telepatia com você. Então, eles estão aqui, vamos dizer assim, podemos dizer que estão encarnados, não são espíritos. Gente, os seres extraterrestres não são espíritos, são seres encarnados igual que a gente, físicos, tá? São físicos. O que eles têm que são diferentes da gente? Eles conseguem se teletransportar, que chama. Eles podem vir aqui para baixo e a gente subir de novo, porque eles fazem campos de energias, e com esses campos de energia eles se protegem e descem para falar com a gente, tá? Porque depois, mais para frente da conversa aqui, vamos falar as 2 vezes que eles estiveram aqui com a gente. Então, quando ele me explica que essa nave que está lá em cima é de onde eles estão comunicando comigo telepaticamente, e ele me fala que essa nave não se vai mover daqui de cima do nosso consultório até que todo esse processo da transição aconteça.
que vai de 2020 até 2025, mais ou menos, o processo, digamos, de cambio, de todo esse processo, porque não é uma coisa violenta. As pessoas nos perguntam muito se isso vai ser violento, se vai ser, né, com processos. Não, não. Os sirianos dizem que tudo depende da gente, de lo que estamos aqui dentro, encarnados, né? Lo que estamos fazendo. Se estamos, por exemplo, fazendo yoga, se estamos fazendo mais live, se estão abrindo-se mais canais, falando. Tudo isso depende de nós que estamos inseridos dentro do planeta Terra. Eles estão esperando o processo nosso. Cabe a gente pedir ajuda, cabe a gente dizer assim, ó, pessoal aí que está aí em cima, né? Ajudem aí a gente, porque nós precisamos de ajuda, que foi o que eu fiz. No momento que eu me vi com meu consultório fechado, com meu marido sem trabalho, que meu marido trabalha em eventos, com festas, casamentos, então, o que vamos fazer, gente? O que vamos fazer? Como que a gente ia manter nossas vidas? Como que íamos manter casa, consultório? Como que ia acontecer isso? E um dia, pensando, sabe, raciocinando, eu falei, gente, ó, quem estiver aí me escutando, quem estiver aí, por favor, se comunica comigo, olha o que eu fiz, gente, por isso que a gente tem que saber o que pede. Eu falava assim, olha, quem estiver aí, se é guia espiritual, se for quem for, e puder se comunicar e nos ajudar de alguma forma, eu estou disposta. Mas nunca pensei, pessoal, nunca pensei que seriam seres de Sírios, e que nós íamos mudar toda a nossa vida. Por isso que nossa live de hoje se chama Como que é a vida de um contatado. Porque até 2019, eu era uma terapeuta como qualquer outra pessoa, uma terapeuta que estava ali, sabe, trabalhando no bairro da Moca. Eu já tive vários consultórios, já tive vários lugares onde trabalhei com outras pessoas. E esse aqui que tenho agora, que estamos há 3 anos com ele, é nosso, sabe, sozinho, sou eu que o comando, sou eu que, né, direciona tudo. Então, a gente tem que entender como que a vida de um contatado também muda, porque a gente não pode, daí para frente, a gente não está mais sozinho, não é? Porque até esse momento, até 2019, eu pensava que era eu, os guias espirituais da casa, como se chama, né? E só aquilo, então nossos guias não vão passando, né? Mas aí, quando tivemos contato, Núbia, eles falaram para a gente, os guias espirituais seus somos nós. Nós sempre fomos o xamã, nós sempre fomos os pretos velhos, nós sempre fomos, né? Todos aqueles, somos nós que estamos contigo. Isso é um pouco chocante para a gente que entende e acredita que nós estamos ligados com guias espirituais, que estamos ligados com xamã, com pretos velhos, né? E trabalhamos, né? Então, é como você ter que desconstruir, vamos dizer assim, ideias que você tem e que você acredita, para construir uma nova ideia, ou seja, que agora, daqui para frente, eu estou contatada, ou seja, daqui para frente, quem vai me direcionar, quem vai me ajudar a fazer tudo, são extraterrestres. Isso demora na gente. Eu levei isso aí mais ou menos durante uns 2 meses. Não falei para ninguém, eu fiquei sozinha primeiro, comigo mesma e eles. Todos os dias eles vinham, conversavam comigo um pouquinho, iam passando coisas, passando, sabe, processos de cura para os clientes que eu estava atendendo, eles me pediam que fizesse coisas, e aí eu fui entendendo que realmente era um contato, que não era uma fantasia, vamos dizer assim, porque a gente, de todo o conhecimento que a gente tem que duvidar em algum momento se isso é real, se isso realmente está acontecendo contigo, se não é a sua imaginação, se não é o processo que estamos vivendo, não, porque você ficou sozinha e você pediu ajuda, e eles sempre me falavam, não pense nisso, nós somos reais, nós estamos aqui nessa nave, você sabe que tem uma nave lá em cima. Então, você sabe que nós descemos de lá, toda vez que nós queremos falar contigo, mandamos o campo energético, você lo sente, que nós plasmamos o campo energético, e depois nós venimos falar com você. Mas isso, a gente lo deixei assim em silêncio durante 2 meses. Então, abril e maio, eu fiquei só com eles, eu e eles. Eu não falei para ninguém, nem para marido, nem para filho, nem aluno, nem ninguém. Fiquei calada. Porque eu queria ver se realmente isso era um contato, o que isso ia acontecer, aquilo que isso ia beneficiar em minha vida e na vida de meus clientes. Porque a gente tem que ter um discernimento. Sim. Né? Porque pode ser uma raça negativa, pode ser um ser negativo que a gente não sabe, está se passando por um siriano, pode se passar por qualquer arturiano, pleidiano, andromedano, draconiano, reptiliano, qualquer raça que vocês queiram aí, temos milhares de raças. Então, a gente não sabe.
Porque nós estamos inseridos em um planeta de terceira dimensão, onde existe a dualidade, então existe a verdade e a mentira ali, fluindo nos dois, né, de los dois lados, como nós lo estudamos em acupuntura, o yin e o yang, por isso que existem as duas polaridades, e o mundo de terceira dimensão funciona do mesmo jeito, né? Branco e preto, dia e noite, verdade e mentira, não é verdade? Então, essa sensação era a que eu sentia e era o que eu queria saber. Se realmente isso que eu estava vivendo era um contato, tá? Então, aí, durante esses 2 meses, eles foram me passando, claro, várias coisas sobre a transição, vários processos de cura, para abrir a pineal das pessoas, para ajudar a meus clientes que estavam aqui, já para que eles tivessem uma aceitação, porque muita gente não acredita em extraterrestre, tá? Muita gente acha que nessa galáxia toda, com 9, 10, 12 planetas, vivimos só nós e o resto está vazio. Os seres únicos. Somos os únicos seres do universo e não tem ninguém mais ali olhando por nós ou assim, ajudando a gente em um processo. E isso é difícil, não é? Não é fácil para a gente que é contratado colocar, né, nosso trabalho, porque eu tive que colocar meu trabalho à disposição dos sirianos e para que as pessoas começassem a vir aqui dentro do meu consultório a fazer os tratamentos que depois foram chegando, né, a passar depois do tempo, foram chegando as mesas, foram chegando novos tratamentos, como cuidar das pessoas, como que íamos fazer tudo, porque aí o sistema que eu tinha até esse momento era um sistema mais presencial, as pessoas vinham aqui, porque eu tenho um ponto, né, físico, tenho um consultório, então as pessoas vinham aqui, você tratava com agulhas, com reiki, com os processos que nós fazíamos, depois a pessoa ia embora para sua casa e ok. Mas aí, quando estamos todo mundo em uma pandemia, não podíamos fazer isso, não nos podíamos juntar. Então, como que íamos fazer esse processo? Através de online, através das lives, nos comunicando com pessoas do outro lado do planeta, comunicándonos, né, com vários outros seres também, que também estavam nesses momentos começando os canais a falar, né? Porque hoje em dia temos muitos canais falando sobre contatos, né? Falando com gente que recebe muita coisa. E aí eu fui no embalo que eles me falaram, e eles falaram para mim que tivesse paciência, calma, que tudo ia ir acontecendo à medida que eu fosse também e a transição fosse entrando, eles iriam passando os processos para que a gente pudesse ajudar mais pessoas, para que a gente pudesse que essas pessoas tivessem mais entendimento também de lo que estávamos vivendo nesse momento. Todo esse processo da pandemia, que nós pensávamos que ia ser durante quanto? 3 meses no máximo, se não falava. Estamos há quase 3 anos nesse processo, não é verdade? Por quê? Porque é um processo maior, é um processo. A pandemia está dentro do processo da transição planetária, faz parte desse processo. Nós escolhimos por uma pandemia e não escolhimos, por exemplo, uma guerra, não escolhimos podemos dizer assim, catástrofes maiores, onde a população e as cidades destruídas, não é como seres, fuimos até mais conscientes, sabem, gente, porque se vocês, não sabemos aí se as pessoas entendem um pouco da história do nosso planeta, já passou por vários processos, não é verdade? Mas tivemos, né, várias vezes que o planeta se destruiu, os continentes, né, se afundaram, a Atlântida se afundou, todos, né, sumiram todas essas raças que tinham todo esse conhecimento. E isso faz parte de uma transição também, porque nós fomos passando por processos, né? E agora estamos passando por um mais, né? Mas estamos mais conscientes, estamos mais assim, sabendo mais de lo que estamos fazendo aqui. Temos muitos seres extraterrestres que estão em estes momentos na Terra fazendo o seu trabalho, né? Fazendo com que as pessoas entendam esse processo que estamos vivendo. Bom, boa noite, dona Neide. Silvana, que bom que você acredita que tem outros seres, né, no nosso universo. A Paty Espinosa. Oi, mestre Nádia, estou aqui. Muito obrigada, Paty. Sejam todos bem-vindos. E vai passando aí, vamos chamando os coleguinhas, vamos aproveitar, explorar a Nádia aqui hoje. Estou à disposição aí de todo mundo que está aí assistindo a nossa live. Façam perguntas, pessoal, que hoje vou responder. Vamos ficar aqui até responder todas essas perguntas, viu, Núbia? Porque sempre a gente deixa o pessoal aí. Se a resposta mais hoje, vamos responder aqui todo mundo que fizer perguntas. Me comprometo a responder todo mundo, tá bom? Ok. Nádia, você já deixou bem claro que eles te
auxiliam, né, nas suas terapias, né? Eles te passaram alguma técnica nova, além daquelas, ou só acrescentaram alguns cuidados, alguns detalhes da que você já praticava? No, olha, cuando fue el contacto con los sirianos primero, lo primero que les nos pidieron abrir fue la pineal. La pineal, ellos siempre falan para mí, aplico Reiki con más potencia en la cabeza, para que essas pessoas possam, né, para a gente, ou mais tempo, né, me demorava mais tempo na cabeça. Dentro da terapia do Reiki, tem 5 posições na cabeça, 5. É a parte onde temos mais posições quando a gente atende alguém. Então, quando a gente aplica na cabeça, eu me demorava mais tempo para que a pineal das pessoas começasse a vibrar, porque o Reiki tem uma vibração. Então, na hora que a gente aplica o Reiki, a pineal vibra, tá? A pessoa sente, tem muita gente que sente a pineal vibrar lá dentro. Por quê? Porque a gente tem que abrir a pineal, porque a pineal é nossa conexão com o nosso eu superior. A pineal é a que faz essa conexão, ela fica bem atrás de nossos olhos, né? Se junta quase com o terceiro olho e com o coronário, ela fica bem no meio. Então, ela faz essa conexão com o nosso lado espiritual. Então, muita gente tem a pineal adormecida. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de terceira dimensão, onde estamos, né, presos a um sistema que se chama Matrix, e essa Matrix não nos permite que nós tenhamos nossa pineal ativada, porque senão aí todo mundo estaria conectado com o seu eu superior e todo mundo seria, né, uma pessoa mais fácil de lidar, ou a gente pensaria diferente. Então, quando os planetas entram em processos de transição, no final da transição, todas as pessoas, todos os espíritos que estão dentro desse planeta têm que despertar. A maioria tem que despertar para que podamos passar por uma quinta dimensão. Então, aí começam os processos. Não é só a Nádia, sino que muitos terapeutas holísticos, tanto no Brasil como no mundo inteiro, estão fazendo esse trabalho com as pessoas. Já seja com barras de ácido, já seja com Reiki, acupuntura, não importa. Com pessoas que estão fazendo yoga, os que fazem meditação, não tem problema. Sendo holístico, sendo uma coisa que nos vai conectar com o nosso eu superior, é válido. Então, eles começaram, lo primeiro que eles me pediram fazer foram os sirianos, que nos pediram a pineal primeiro. Então, todos os clientes que vinham naquela época, eu tratava só a pineal. A pessoa me falava assim, eu estou com dor de coluna, eu estou com não sei, então vamos aplicar Reiki. Mas no Reiki eu aplicava para abrir a pineal, sabem, assim, para que a pineal pudesse ter esse processo. Foi bem interessante, porque muita gente que não acreditava em extraterrestre começou a acreditar, começou a assistir live, a própria pessoa me passava, Nádia, olha, assisti essa live aqui, assiste aí, que fala de extraterrestre, mas eu não falava nada, eu estava calada, estava com o processo comigo ainda, então ainda não, isso vino a acontecer para a gente em setembro só de 2020, quando fizemos a primeira live, né, aí no canal grande. E aí foi quando eu me expandi também aí no trabalho, né? Porque eles me prepararam primeiro para que eu pudesse ter toda uma experiência com a energia que eles tinham passado, com o processo, que nós tivéssemos experiências, para que depois fôssemos falar nos canais. Antes disso, eu fui só falar em 2020, que foi em setembro, dia 21 de setembro, foi a primeira live que eu fiz no canal grande aí. Posso falar o canal? Claro, a gente está aqui para divulgar pequenininhos, então, grandes, a gente vai crescendo junto. Isso, foi no canal do Flávio Vale, ali que eu fui dar a primeira live. Eu vi, muito bom, gente. Foi a primeira live, durou umas 3 horas ali com o Flávio. Foi a primeira vez que me apresentei no Flávio Vale, porque depois tivemos várias vezes, né, em outros canais, e veio mais. Mas aí foi a primeira vez que eu, a Nádia, falar sobre os sirianos e sobre o contato que tinha tido com eles. Então, o primeiro que nos passam, como te falo, foi a pineal. Foi abrir a pineal das pessoas, né, para que essa vibração também pudesse ajudar as pessoas a viver o processo que estavam vivendo de transição. Nádia, o Rogério está perguntando aqui qual a diferença dos seres de Andrômeda para os sirianos. Tá. Os seres de Andrômeda vienen de uma galáxia vecina. É como dizer assim, nós vivimos em uma galáxia. Andrômeda é uma galáxia vizinha. Eles não são de nossa galáxia. Os sirianos ficam dentro de nossa galáxia. Os sirianos estão aqui com a gente mesmo, nosso sistema, galáxia. E os andromedanos vivem fora. É outra galáxia vizinha, onde tem milhares de planetas, e daí vêm. Eu sou contatada também. Eu tenho os 2 andromedanos. Tenho mais, porque eu vou mostrar para vocês outros que chegaram agora em 2022. Vou mostrar aqui para vocês, tá? E aí, esses andromedanos trouxeram outro sistema,
que nos trouxeram o sistema de curas, aí já os andromedanos nos trouxeram todas as mesas quânticas, né, com processos novos para poder curar muita gente de los processos que estavam vivendo naquele momento. As primeiras mesas las recebimos em 2020, e aí, como eu já estava começando a trabalhar online, tinha que ter alguma ferramenta para poder ajudar essas pessoas, porque é à distância. Então, como eu já sou radioesteticista, já trabalhava com radiônica, já sabia fazer mandala, já trabalhava com apometria, então, para mim, montar uma mesa, as primeiras mesas foram difíceis, tá? As primeiras mesas foram bem difíceis de montar, porque primeiro tinha que entender o contexto, né? Como que essas mesas trabalhavam, e depois, né? Começar a trabalhar com os clientes que iam a vir. Na primeira live foi quando usamos as primeiras mesas que eles nos deram para trabalhar à distância. E agora temos infinidades, inclusive a última que recebimos, la recebimos agora, dia 10 do 10, no portal que tivemos, nos passaram a última mesa para trabalhar o cérebro das pessoas. Então, tem muita coisa interessante. Como eu fui desenvolvendo um trabalho durante esses dois ou 3 anos da pandemia, tudo um trabalho diferenciado, um trabalho meu, sabe? Mesas que só eu tenho, inclusive temos o curso das mesas, né? Quânticas de Andrômeda se chamam, e também as pessoas vieram, alguns terapeutas já vieram a fazer esses cursos com a gente, para poder entender como é o novo sistema, porque, olha, gente, tudo isso está mudando, tudo o que nós aprendimos antes de 2020 é como se vai caducar. Então, a terapia holística, tudo o que nós aprendimos dentro de um processo de Matrix, não é que tudo vai ser apagado, não, sino que nós temos que modificar isso para as novas frequências, porque nós vamos viver em frequência de quinta dimensão, onde uma mesa que foi criada, vamos supor, uma mesa que o pessoal recebeu nos anos 2000, vamos colocar só no 2000, uma mesa que se chamava mesas cósmicas, mesas quânticas também, mas que foi recebida nos anos 2000, não serve para o processo que estamos vivendo agora em 2022, porque as energias do planeta mudaram, as energias da gente mudou, nossa frequência vibratória todos os dias são bombardeadas, não é verdade? Por a energia Schumann, que chama, e com os raios gama de nosso Sol. Então, estamos vibrando diferente. As mesas têm que ser para essas novas frequências. Eu sei que muita gente, eu sei que muitos terapeutas estão desenvolvendo mesas também, porque são as novas mesas quânticas que vamos usar agora, daqui para frente, tá? Então, eu las comecei a receber em 2020 para cá, para poder ajudar todo esse tipo de pessoas que nos veniam pedindo ajuda para um câncer, para pessoas que são viciadas, pessoas que têm problemas de circulação de sangue, não importa o tema, não importa a doença que vocês tenham. O importante é que a gente entenda qual é o sentimento que está ligado a essa doença e por que eu estou provocando essa doença dentro de mim. Por isso que o holístico é assim. A gente cuida um todo, não é verdade? O holístico significa o todo. Não posso cuidar só do coração se eu sei que o cérebro da pessoa está doente. E não é o coração. O coração está sentindo a ressonância, por exemplo, dos pensamentos que eu tenho. E aí é onde a gente vai entrando em processo com as pessoas. É um trabalho bem diferenciado, é um trabalho bem assim, não dura 2 sessões, eu garanto para vocês. Geralmente eu trabalho 3 meses, no mínimo, as pessoas depende a quanto tempo tem uma ansiedade, uma depressão, vai depender muito de como me comunico com a pessoa e quantos meses vamos trabalhar com ela. Não faço um tratamento assim que a pessoa não vai mudar, não. Eu quero que essa pessoa mude, quero que ela mude a frequência vibratória dela e la começo a tratar em todos os campos energéticos dela. Então, é um trabalho é individual, porque cada pessoa é uma pessoa, então cada pessoa tem um processo, mas as mesas são tão bem feitas, vamos dizer assim, com a tecnologia que elas têm, que nós conseguimos encaixar cada uma das pessoas nessas mesas, tá? Mais para frente eu vou mostrar 2, que são as primeiras que recebimos, tá? Que elas mostrei nas lives também aí, e eu vou mostrar essas mesas também para vocês. Para que o pessoal que está chegando... Cada ser é único, né? Sim, Nádia, sim. E o Rogério ainda perguntou se a questão da cura, tanto o pessoal de Andrônima, como os sirianos e outros que você citou aí, que estão fazendo contato com você, é a mesma maneira de agir? Ou eles têm coisas específicas de raças diferentes? Isso. Cada raça
que está nestes momentos trabalhando com a gente, porque não é só os sirianos, nem os arturianos, ou pleiadianos, tem outras raças aí também, os veganos também, tem os vega, de vega, são fantásticos também eles em cura. Traem um sistema diferente. Então, por exemplo, para mim, eu estou trabalhando com os sirianos e com os andromedanos, que vão passar o sistema para que tipo, porque depende de minha vibração. A vibração que a Nadia tem vai atrair os clientes, não é verdade? Com as vibrações que eu tenho. Porque eu não posso, por exemplo, se eu estou vibrando, vamos colocar uma fruta, morango, vamos supor que eu vibro morango, não posso tratar melancias e melão, porque eu não vibro nessa frequência. Então, cada um de nós que trabalha com essa raça, eles mesmos se encarregam de equilibrar nossas frequências vibratórias, para que nós podamos vibrar nessa frequência, para nós receber todas aquelas informações. Porque eles também não podem passar para a gente, por exemplo, informações muito avançadas, porque eu também, meu campo vibracional não vai entender essas frequências e não vou poder explicá-las depois. Então, eles vão passando coisas que eu consigo entender e também explicar para vocês, porque senão vai ficar uma coisa confusa. Por isso que muita gente que faz live, que faz, vai mostrando alguma coisa da transição, às vezes fica confusa, porque a capacidade que a gente tem mental não entende, nossa mente física de terceira dimensão, porque tem uma mente física de terceira dimensão, não entende tudo o que um extraterrestre está passando para a gente. Não entende a tecnologia que eles têm e o que eles querem passar para a gente. Então, eu sempre peço para eles que eles me passem coisas em termos de cura. Eu sempre falo para eles, olha, eu necessito que vocês me ajudem porque tem um caso X, e esse caso X não estou conseguindo, né? Com as mesas que eu tenho, não consigo chegar onde eu quero. E aí eles começam a passar um novo sistema. Mas isso vai depender da vibração de que nós estamos aqui encarnados. Então, depende de nossa vibração e vai ser a raça que vai se comunicar contigo. Então, se uma raça, vamos dizer, negativa, vamos dizer assim, é porque sua frequência está vibrando nessa frequência. E aí eles conseguem, né? É como ligar uma tomada, não é verdade? De 220 a 220. Não posso ligar uma tomada 220 com 110, não, porque vai dar choque, tá? Então, tem que ser a mesma frequência, tá? É o mesmo sistema, digamos assim. É complicado, por isso que eu falo, por isso que eu quis falar na live da Núbia sobre um contatado, porque é difícil, pessoal. Não é fácil estar contatado, por exemplo, com sirianos. Os sirianos têm um sistema deles energético muito forte, muita tecnologia. E, por exemplo, um notebook nosso não comporta a tecnologia. E não temos também uma internet, por exemplo, para que eles não passem uma tecnologia assim, nossa, vamos desenvolver uma mesa quântica que seja... Não vão passando coisas que nós podamos utilizar aqui na terceira dimensão. Então, eles sabem o que nós temos aqui, temos reiki, temos acupuntura, temos todo isso, e nos vão passando coisas à medida que nós também vamos recebendo os clientes, e vamos dizer, o processo da transição, porque à medida que vamos avançando até chegar a 2023, nós vamos ter vários processos ainda, temos o portal 1111, temos o portal 1212, temos 21 de dezembro de 2022, que começa realmente a era de Aquário. Esse é o dia, como vamos dizer, o ano novo, vamos dizer assim, vamos entrar recém ali na era de Aquário, dia 21 de dezembro. Aí começa, digamos assim, a verdadeira quinta dimensão, tá? Então, nos queda ainda, temos dias aqui, né, pela frente ainda, onde podem acontecer miles de processos, não é verdade? E não podem acontecer muitas curas também, podemos fazer muita coisa daqui até lá. E depois vai ser muito melhor, 2023, em termos de curas energéticas, né? Então, é aquele famoso orai e vigiai e sentimento sempre alto astral, nada de ficar se vitimizando, tentando se pôr inferior. Se você tiver assim, gente, procura ajuda, tem muitos profissionais aí, tanto na área médica quanto na terapêutica, então não deixa a sua autoestima cair. No finalzinho a gente vai passar o contato da Nádia, que se alguém tiver interesse, ela atende, como ela já disse, online. E assim, não deixa ficar chuezinho de tudo, que aí é muito mais difícil a gente se levantar. Sim. E outra pessoa ajudar a gente. Não, é verdade, isso é verdade. A pessoa tem que ter consciência disso. Nestes momentos, o processo... Olha, temos que entender duas coisas. Primeiro, tem um processo
planetário. Espera, pessoal, estou respondendo aqui. É um processo planetário. Primeiro é a transição planetária. ¿A quién le corresponde eso? Eso le corresponde a los gobernantes, a las personas que están ahí en la cabeza, a las razas. A ellos les corresponde ese proceso planetario porque es una cosa a nivel planeta. No nos corresponde a nosotros que somos simples terapeutas o simples mortales. Entonces es una cosa más, digamos así, a nivel de gente grande, vamos a colocarlo así. Entonces la transición le corresponde a esas personas. Quiero 2 mesas. Aí, depois temos a ascensão, que chama, que é individual. Cada um de nós é individual. Essa ascensão é a que nós temos que cuidar, com terapia holística, com cuidar nossos pensamentos, nossas emoções. Essa. Não, essa também. As emoções, temos que cuidar todo o sistema que nós estamos tendo nestes momentos. Então, são coisas que a gente tem que estar consciente disso, que nós temos que cuidar de nossa consciência, vigiar nossos pensamentos. Essa é uma ascensão. Essa é uma ascensão individual. Isso cada um de nós vai passar. A transição, como falei, é uma coisa mais grande, uma coisa mais profunda, uma coisa onde as pessoas, né, são gente, né, de gabaritos aí. Não, essa não quero. Com um cuidado maior, digamos assim, né? Porque aí tem convênios entre as raças, e tem um monte de coisa aí que a gente não entende bem. Mas aí chega a notar isso esta noite. Aí a gente, a ascensão é o importante para nós. A ascensão individual. O que eu estou fazendo para que minha vida melhore? Porque os outros estão preocupando-se que o planeta melhore, mas nós temos que nos preocupar de cada um de nós, porque nós temos que ascender sozinhos. Eu não vou ascender com marido, nem com filho, nem com amigo, nem com live. Não, não. Essa ascensão é individual. Então, o que é o que entendo de mim? Como que é meu sistema energético? Eu tenho que entender quem sou eu energeticamente, que é o que estou vibrando. Vibro uma doença, por que estou vibrando, por exemplo, uma decepção? Ou por que vibro uma ansiedade? Por que estou tão ansioso? Por que a gente não tem um sossego, por exemplo, para dormir tranquilo de noite? Estou sem trabalho. Tudo isso é nossa parte energética. Alguma parte nossa, de nosso sistema energético, é que está em desequilíbrio. É o mesmo que nós, Núbia, lembra? Se temos, né, a deficiência no yin, temos que aumentar a deficiência, né, para que fique junto com o yang e fazer um equilíbrio. A parte energética nossa é igual. A parte do chakra, dos corpos energéticos, é o mesmo. Então, nós, como simples mortais, deveríamos estar preocupados de nossa ascensão. E não estar preocupado se tem guerra, se falta isso. Não, isso lhe corresponde às pessoas que lhes corresponde. Se cada um estivesse no seu lugar, a transição já tinha acontecido há muito tempo. A transição já estaríamos lá na quinta dimensão há muito tempo já. Mas como as pessoas não se preocupam de pensar assim, quem sou eu energeticamente? Como que isso funciona em mim? Quem sou eu como energia? Isso a gente não se pergunta. Tá? Isso não temos a costume, não fomos ensinados também a nos preocupar. Sempre nos preocupamos, por exemplo, se está doendo as pernas, se está doendo a barriga, né? A parte física, mas nunca nos ensinaram a entender quem somos energeticamente. Tá? Então, essa é uma das coisas que o primeiro que temos que entender, quem somos energeticamente. E depois, a gente começa um processo de autocura e de ascensão que cada um vai ter ali. E depende isso muito do nosso lado de consciência também. Tá? Que consciência é a que você faz, né? É que nem a acupuntura, né? Muita gente não sabe, mas a acupuntura, aquela agulhinha vai a intenção do terapeuta de melhorar. E a acupuntura, ela trabalha o quê? É tipo uma colinha do físico com o perispírito para harmonizar energeticamente para melhorar. Mas muita gente não sabe disso. Acho que é só com uma agulhinha ali, pronto, e acabou. Os mesmos pontos, com as mesmas, digamos, sintomas, as pessoas mesmas queixam que funciona para um, não funciona para outro. É esse o trabalho individual que você faz, né, Nádia, com os seus pacientes. Isso. E aí, a gente tem um protocolo, vamos dizer assim, para seguir, mas às vezes depende da pessoa que nós, né, vamos fazer o tratamento, a gente faz, eu gosto de trabalho diferenciado, cada cliente é um cliente. Então, por exemplo, uma mesa não serve para tal caso, me serve outra. Por isso que tenho várias, tá, gente? Por isso que temos vários tipos de mesa. Porque la posso tratar de um lado, la posso tratar do outro. Não, essa mesa não quero, não me serve para a frequência que essa pessoa tem, então vou pegar essa outra. E aí vamos trabalhando as pessoas, tá?
para Sim. que o campo vibracional delas mude, porque o que precisa mudar é isso. E como que muda nosso campo vibracional? Com nossas atitudes, nossos pensamentos, mudando crenças, mudando dogmas, mudando um monte de coisas que tem que mudar aí, tá, pessoal? É Não é verdade. assim, chegar, né, e, não, com uma mesa vou curar tudo. Não, pessoal, não se iludam com isso. Não tem nenhuma mesa na terceira dimensão que cure tudo o que a gente tem em uma sessão. Então, não se iludam quando as pessoas falem para vocês, olha, nós fazemos uma mesa e curamos tudo. Não, pessoal, porque nós temos coisas de vida passada. Nós carregamos coisas, muita coisa de outras vidas e de outros orbes também. Não só do planeta Terra, nós carregamos coisas que trouxemos de outros planetas também para viver em uma terceira dimensão. Então, não é com uma mesa que você vai se curar. Não, gente, isso é se iludir de uma coisa que não existe, porque vivimos mundos de terceira dimensão, então não existe isso ainda, tá? Só na quinta. Na quinta, sim. Na quinta, você vai fazer uma mesa, um tratamento e você vai curar tudo o que vocês querem aí. Mas isso quando estamos na quinta, por enquanto não, tá? Bom, a Silvana disse aqui que com as crenças limitantes ficam mais fáceis de suavizarem com a ajuda, né? Então a gente tem que quebrar essas crenças limitantes, que nem falar, dinheiro é ruim. Não, gente, dinheiro não é ruim, não. A gente precisa dele, ele é bom. E isso depende de quem vai usar. Sí, sí. Las creencias limitantes, ¿no? Bien, la palabra dice, creencias que me limitan, creencias, ¿no? Que me deixam até ali, de aqui para lá não posso passar, daqui para lá não posso cobrar, daqui para lá, olha, não posso fazer isso porque é proibido. Não, não existe isso. Dentro de los mundos diferentes, por isso que nós estamos, é como se libertar, digamos assim, de las creencias, de tudo o que nós temos, porque aqui é onde acontecem as ascensões. Los outros planetas de nosso sistema, vamos falar só de nosso sistema, não vivem em terceira dimensão, pessoal. Marte não vive em terceira dimensão, nem Vênus, nem Júpiter, nem Saturno, não vivem em terceira dimensão. O único planeta desse sistema que está ainda em terceira dimensão é o planeta Terra. Por isso que a ordem para que a Terra passasse para a quinta dimensão tem um significado tão grande para as outras raças. Porque na hora que nós entremos na quinta dimensão, os outros planetas aumentam a frequência deles também. Porque o sistema tem que aumentar, porque não é uma coisa individual. Lembra que eu acabei de falar? É uma coisa a nível galáctica também. Então, se o planeta Terra evolui para a quinta dimensão, os outros planetas também subem e as outras raças também subem o grau delas. Porque não é uma coisa assim simples. É por isso que é tão importante, por isso que temos tantas naves e tanta raça nos ajudando, porque não é só para nós, é para toda a raça de nosso universo aqui, da Via Láctea. Então, todos os que temos nesse momento, por exemplo, passando para a quinta dimensão, os outros subem mais um grau. Então, os que estão em oitava passam para a nona, os que estão em sétima para a oitava, os que estão em sexta passam para a sétima, e aí vamos. E aí vamos com evolução, porque as galáxias também evoluem de acordo com todos, porque o universo não funciona sozinho, tá? Nossa essência, digamos assim, não é uma coisa assim, eu estou sozinho nesse planeta e não tenho conexão. Não, nós todos somos conectados uns com outros. O filme Avatar mostra muito bem isso. Lembra quando está na árvore ali, todo mundo, né, fazendo o processo, mandando energia para curar uma pessoa? É isso mesmo. Nós temos que mandar energias para nosso planeta todo inteiro, para que nós podamos curar ele. E mientras, né, façamos isso, mientras mais pessoas se conscientizam disso, melhor para nosso planeta e para todos os que estamos inseridos dentro dele. Porque isso, pensem bem, os que estão fora estão nas naves, sim, estão em quinta dimensão, com tecnologia, com armas nucleares e um monte de coisas. E nós aqui dentro, né, com os simples computadores, no 5.4G que nós temos ainda, né? É verdade. Eles não monitoram até qualquer vibração que nós tenhamos diferente dentro de nosso cérebro, eles monitoram a gente durante 24 horas por dia, toda hora. Não creiam que não, a gente fica sendo monitorado toda hora. Porque um instrumento, nós teríamos como um instrumento, né? Não pode sair da frequência, tá? Inclusive, né, Nádia, teve um congresso mês passado aí em São Paulo, muito importante, de ufologia, né? Onde teve fotos, estudiosos, pessoas assim, bem conceituadas sim, no termo, né, falando disso, que falaram, sim, inclusive de extraterrenos, né, por baixo da nossa
calota polar na Antártida, bem interessante, gente. Sim, sim. Estão acontecendo muitas coisas. É que isso não é passado assim toda hora, né? Não é importante que a gente saiba dessas coisas, porque senão a gente adquire muita informação e aí nossa consciência, não é verdade? Começa a despertar e a questionar. Porque nós somos seres humanos que não questionamos nada. Por que você está falando que isso é uma crença? Por que você está falando que isso é isso aqui? A gente não questiona nada. Não falaram, olha, você vai fazer isso e você vai fazer isso, porque nós ordenamos isso. Não, não é assim. Por que você está falando isso? Por que você quer que eu me comporte nesse sistema? Por que você nos colocaram para cá e agora não posso sair? Por quê? Nós ficamos quietinhos, não falamos nada, aceitamos uma ideia, uma crença, como a Silvana falou, de um X processo, e nós todos, um planeta inteiro acreditou. É uma crença limitante, nos limita, não nos deixa crescer, não nos deixa ir mais para lá, não deixa que a gente tenha opção de eu quero, não, eu quero outra coisa, eu não quero isso para mim, eu quero outra coisa. Ah, mas por que você quer uma coisa diferente se todo mundo está indo, né, para essa ideia? Não, é que eu não quero essa ideia. Não la aceito, dentro do meu sistema, não la aceito, então não la quero. Mas isso acontece em mundos de terceira dimensão, por quê? Porque existe essa dualidade, então tem que existir a verdade e a mentira, até que a gente se dê conta que essa mentira não faz mais parte do meu sistema, então eu busco a verdade, e aí é onde a gente ascende, porque quando eu sei que aquela crença foi criada para mim, para me manter preso a um sistema, e quando eu começo a questionar e acho que não, essa não é minha verdade, eu quero outra verdade, e aí é quando a gente desperta. É aí quando tu começa a questionar e começa a procurar. Hoje em dia temos informação de tudo, gente. As pessoas não podem falar. Todo mundo tem celular. As crianças têm celular, todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à internet. Então, a pessoa que não quer saber da informação é porque ela não quer despertar. Porque ela coloca lá no Pai Google, né? Eu falo de Pai Google, coloca lá no Pai Google, quero fazer um bolo de fubá. Salem milhares de receitas. Quero tingir o cabelo de azul. Como se faz para tingir o cabelo de azul? Sai tudo. No YouTube tem vídeo para a gente mostrar como fazer e tudo. Então, as pessoas que não buscam informação ou não questionam nada, ficam com aquela coisinha, né? Ah, essa é minha verdade, então vou ficar com essa verdade. Quanto tempo? A pessoa decide, cada um decide, tá? E nestes momentos, olha, até 2019, dentro da parte espírita, sempre se falou do livre-arbítrio. Vocês sabem, né, que é o que é livre-arbítrio. Até 2019, nós não tínhamos direito ao livre-arbítrio. Isso era um babado que falavam para a gente assim, você tem o livre-arbítrio. Não, até aí não existia livre-arbítrio. O livre-arbítrio começou a contar de 2020 para cá. Para cá. Antes disso, não tínhamos livre-arbítrio, pessoal. Esse era um babado do pessoal que nos falava, não, porque nós não tínhamos direito a dizer assim, não quero, por exemplo, trabalhar mais nesse lugar. E aí a pessoa, todo mundo te questionava, como assim você não vai trabalhar mais nesse lugar? Vai deixar um emprego tão bom? Olha, você ganha tão bem, não sei o quê. E todo mundo te crucificava, te colocava, faltava te colocar na cruz para você, né, não sair do emprego. Hoje em dia, não. Hoje em dia você fala assim, não quero mais trabalhar nessa empresa. Não, não é meu perfil, não falam assim para a gente, te mandam embora porque você não está dentro do perfil da empresa e te mandam embora, não é verdade? Então, e agora as pessoas vão embora, buscam outro trabalho, não é uma coisa assim, nossa, fiquei sem trabalho, não. Os jovens, já viram os jovens de hoje? Eles não ficam mais de 2 anos em uma empresa, porque eles já acham que cumpriram o papel deles ali e vão para outra maior ou uma melhor e eles procuram outra, não como antigamente, por exemplo, nossos pais trabalhavam 30, 40 anos na mesma empresa. Não tinha nenhum crescimento, gente. Para quê, né? Para que queriam conhecimento? Se você precisa ser o obreiro só, trabalhe aí, porque são 40 anos na mesma função, no mesmo lugar, todo ali. Lo de hoje em dia, não. Porque esses espíritos são diferentes. Ele diz, não, nós não trabalhamos mais de 2 anos numa empresa. Eu quero ser livre, eu quero escolher a empresa que eu quero trabalhar. E antigamente não era assim. Então, o sistema já está mudando. Esses jovens e nossas crianças, nossos netos, que eu tenho uma neta só, de 12 anos, gente, eles são super inteligentes, eles mexem nesses computadores, não é verdade? Aplicativo e compram coisas pela internet, que são fantásticos. Eu adoro essas crianças de hoje em dia. Tá? Por quê? Porque eles sabem muito bem mexer nessas coisas aqui. Eu tive que aprender.
Isso eu falo para vocês, em 2020 eu aprendi a mexer, a falar, a dar lives, a atender gente por internet, porque não fazíamos nada disso. Nada disso estava no meu sistema. Até que veio 2020 e aí isso tudo se despertou, sabem? Assim foi um despertar mesmo. Nádia, e assim, no seu cotidiano, porque você tem que estar se vigiando, questionando sempre o que a gente falou. Questione, questione, questione. Como é que isso interferiu no seu cotidiano, com a sua família, com o seu trabalho? Você já falou, né? Mas e na sua família, assim, no seu dia a dia, mudou a sua alimentação? Que isso é importante. Se teve alguma dica, porque eu lembro que você, assim, em 2015, 2014, não sei, que a gente se conheceu, você se alimentava muito pouco de carne, era de vez em quando peixe e frango. Como é que se deu isso? Modificou alguma coisa? Ou você sempre tem que estar com a mente elevada? Por exemplo, que nem nós, réis mortais. Fulano me passou raiva e dá vontade de mandar procurar outros amigos, né? Sim. Sim. Você se pode permitir isso ou não? Eu não me permito isso, porque eu sei que se eu faço isso, minha frequência vibratória vai cair. Não é verdade? Então, não me permito isso. Tento sempre, eu sou uma pessoa muito calma, para quem me conhece, para quem, né, me vê nas lives. Eu sou do jeito que vocês me veem, dentro da minha casa e aqui no consultório. Passo muitas horas, eu entro 8 horas da manhã, e hoje, por exemplo, vamos sair lá para 9:30 da noite, e fico o dia inteiro, então passo mais aqui. Minha casa é pertinho do consultório. Então, quando meus filhos sentem saudade da mami, porque a mami está aqui, eles vêm aqui. Meu marido está aqui neste momento me acompanhando, com ele que estava falando. Fala para ele dar um tchauzinho para a gente. Isso. Daqui a pouco, Dani, vem cá para mostrar aqui para o pessoal. Então, eles vêm aqui para ficar um pouco comigo. Por exemplo, quando eu estou falando com alguém online, a vezes tem aqui na minha frente meus filhos, o meu marido. Olá, aqui é o marido. Oi, tudo bem? O marido. Joia. Prazer em revê-lo. Que prazer. Então, meu marido também me acompanha muito em todas as coisas que faço. Sempre tem que estar alguém comigo aqui, porque a vezes preciso de uma mesa ou preciso de alguma coisa que tenho que mostrar na live. Então, tem que sempre ter alguém comigo aqui. Eles vão tirando as fotografias. Então, cada um, né, de minha família também foi tomando papéis dentro do trabalho da Nádia, cuidando de uma parte de lo que eu faço, porque além de ser a terapeuta, eu faço as lives, tenho meu canal, dou curso no fim de semana, então sábado e domingo estamos em cursos, e tudo isso demanda de pessoas, porque eu não posso fazer tudo sozinha. Então, minha agenda, por exemplo, sou eu que cuido, eu que falo com as pessoas, sempre mando áudio para as pessoas, para que as pessoas saibam que sou eu que estou falando e não é uma secretária. Minha filha maior cuida de toda a área dos cursos, dos diplomas que hay que fazer, passar a apostila. E o menor, que tem 18 anos, esse cuida todo do meu canal do YouTube, então ele grava comigo, ele renderiza os vídeos, ele coloca as capas, faz tudo, ele cuida dessa parte. E o marido tem o trabalho dele, mas quando está assim livre, o marido está aqui, reformando alguma coisa no consultório, olha, precisamos trocar lâmpada. Então, cada um deles foi tomando também uma função dentro do meu trabalho também. E aí, a gente vai tomando certas medidas, como você falou. De comer, minha alimentação hoje em dia é mais baseada em frutas, verduras cozidas e carne, pouquíssima carne, porque a gente não precisa, meu corpo não precisa. Por exemplo, eu posso passar um mês sem comer nenhuma carne. Não preciso, meu corpo não precisa, entendeu? Mas isso não quer dizer, pessoal, olha, escutem uma coisa. Isso se nos colocava como crença. Pense na crença limitante. Vamos lá de novo nessa crença limitante. Que as pessoas que não comem carne são mais espiritualizadas. Não tem nada a ver. A espiritualidade tem a ver com o que nós somos aqui dentro, que é o que somos nós como essência, que é o que nós pensamos em sentido de espiritualidade. Eu posso não comer carne, mas posso ser uma pessoa totalmente cruel com os outros. Posso ser debochado, pode ser egoísta, não é verdade? Egocêntrico, e não adianta eu não comer carne. Ou posso ser uma pessoa que come carne e eu tenho uma espiritualidade totalmente diferente dos outros, acredito em extraterrestre. A carne não tem nada a ver. Isso foi uma crença que se nos colocou
para nos limitar, entendeu? Para nos deixar doente também. Porque muita gente pensou assim, não vou comer carne porque aí eu fico mais espiritualizado. Isso é babado, gente. Isso é babado de coisas que nos colocaram na cabeça para, sabe? Quem é espiritualista, isso vem de dentro, de nossa essência. Ajudar o próximo, você ser caridoso, isso é de essência. Não é uma atitude que a gente vai ter, isso está dentro. Você sente a pessoa dessa forma. E ela não muda. Ela pode estar em 20 situações diferentes e é a mesma pessoa. Tá? Então, por exemplo, eu me alimento muito de frutas, como falei, de aveia, de grãos também. Hoje comi no almoço semente de girassol, coloquei em cima de minhas saladas que comi, e aí eu coloquei semente de girassol. E comi batatas, eu adoro batatas, porque vengo de um país, não é verdade? E Latinoamérica tem, os índios, não é verdade? Comemos muitas batatas, então eu adoro batata. Então, a maioria dos dias comemos alguma batata, algum tipo de coisa com batata. E carne, pouca carne que como, não como muito, porque eu sei que já vengo com um processo há muitos anos, então pouca coisa. Quando meu corpo eu sinto que ele precisa da energia da carne, aí eu como um frango, um peixe, aí eu peço, ou alguma coisa, mas carne vermelha não, tá? Essa carne vermelha eu parei há muito tempo, embutidos não como, também nem salsicha, nem linguiça, nada disso, nem presuntos, nem queijos como muito, iogurte eu tomo, leite eu também tomo, tá? Então eu me alimento de uma coisa mais leve. Não tenho uma restrição que os sirianos tivessem falado nada, daqui para frente tu não comes X coisa. Não, isso não. Eles sabem assim, eles são muito benevolentes. É uma coisa que você chega, para a gente que vivemos em terceira dimensão, é como meio chocante, é meio chatinho, sabem? Assim, os caras são tão bonzinhos que você fala assim, nossa, como esos seres são tão bonzinhos, sabem? Assim, são carinhosos, não são arrogantes, tá? Por lo menos a raça que eu me conecto não são arrogantes, tá? São assim, bem, o que você quer fazer, que é o que você quer fazer. A vezes eles pedem assim para a gente um monte de coisa, eu falo assim, peraí, pessoal, peraí, eu sou uma só. Você está lá na nave, super legal. Nós estamos aqui na terceira dimensão, calma aí, eu tenho que atender, tenho que almoçar, olha, porque aqui nós comemos, eu falo assim para eles, né? Tem que ir no banheiro. Isso, tenho que tomar banho, nós temos que dormir, porque nosso corpo precisa de horas de sono para você recuperar, não é verdade, a energia e começar um novo dia. Eles não. Eles tomam, né, vitaminas, eles tomam outras coisas, né? Unos elixir que eles tomam lá, diferente, totalmente diferente a los nossos, e com outras energias, né, pessoal, que não existem em terceira dimensão. Não conseguem, porque a frequência que essas substâncias têm não entra em uma terceira dimensão. Não tem como, gente. Então, nós temos que entender muito isso também. Qual é a frequência de los seres que nos comunicamos e se esses seres podem se plasmar também em terceira dimensões, né? E eles se plasmam, viu, gente? Se plasmam direitinho. Bom, boa noite para o Marcos, seja bem-vindo. O Daniel Oliva. Daniel Oliva é conhecido seu, Nádia? Sim, Daniel Oliva, sim, acabou de se apresentar aqui para vocês, pessoal. Seu esposo. Meu marido, sim. A Paty Espinosa, pois aqui, é o Oliva mesmo. E a Andréia fez um comentário muito interessante aqui, ó. Afinal de contas, Hitler era vegetariano, não comer carne não o ajudou em nada. Realmente, tá, Andréia, é verdade. É verdade, Andréia. Ó, tá? Nádia, chegamos a 180 já aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos, quem quiser fazer uma pergunta aí, pessoal, que a gente vai responder. Gente, vocês que saíram aí, pode voltar, viu? Já deixou cair, só porque eu divulguei, diminuiu. Não, bora. A Tânia, boa noite, Tânia. Vamos mostrar algumas das naves de 2009 primeiro, e os primeiros seres que nós recebimos, para que o pessoal, a ver se a galera se entusiasma aí para vir de novo, né? Ver que é o que a gente recebeu em 2009 primeiro, tá? Por favor. Vou mostrar para vocês aqui. Olha, eu vou começar mostrando algumas naves primeiro, deixa eu ver. Temos umas 3 naves aqui. Vou mostrar essa aqui primeiro para vocês, ó. É uma nave aquática, se vocês lá vêm, deixa eu ver aí, colocar aí, isso, ó. Isso, lembra um peixinho, um submarino. Um peixinho, é isso. São as naves de nossos irmãos que estão embaixo do mar, tá, gente? Tem raças que vivem só embaixo da água, tá? E tem outros que estão aqui sobre lá, né? Temos essa outra aqui, olha, essa é mais, tem umas luzes aqui, se vocês veem, né? Essas são
tipo unas luces. Eran bien, bien, bien como de criancinha, ¿ya vieron las naves? Bien de criancinha mesmo, tá? Aqui tem uma nave mãe. É uma nave mãe essa aqui, se vocês veem aí. E depois as naves pequenas aqui, tá? Nesse setor Sim. aqui, tá vendo? Aí você vê essas naves menorzinhas, tá? E essa grandona é a nave mãe com as menorzinhas. Essas foram passadas em 2009. Esses seres aqui também, tá vendo? Um ser, parece um reptiliano, tá? Um reptiliano bem ali. Parece mais um ser das águas, já viram? Tem essas, né? Barbatanas. Então, parece mais um ser das águas. Águas salgadas, tá? Olha nesse aqui, que lindo. Eu adoro ele aqui, olha. É um ser... Nossa, lindo esse. Né? Um benevolente, uma cara bem, né? Tranquila. Sorridente, parece que tá sorrindo. Boa noite, Virgínia. Olha esse aqui. Esse também é bonitinho. Sim. Esses são os que nos passaram em 2009. Tem mais, eu tenho mais. Mas não coloco tudo porque senão vamos ficar aqui até meia-noite. Então, esses são os primeiros que nos passaram em 2009. Quando chega 2020, aí a coisa já mudou. Parece que a Nádia ficou estudando lá no astral. E aí as naves, né, se superaram. Porque olha as naves que começaram a chegar. Gente, espera, deixa eu colocar aqui. Ah, lembra o símbolo do Yin e do Yang aí, ó. Os também, opostos que se complementam. Essas naves são quando você lá olha de baixo, então você vê, isso todas são luzes. São luzes que giram, tá? São luzes que vão girando. Então, é uma nave bem legal aí. Essa la recebimos em 2019, ó. Essa nave aqui é de 2019. Já recebíamos algumas coisas mais aleatórias. Espera, deixa eu mostrar essa outra aqui, olha. Espera, deixa eu colocar aqui. Não, é aqui. Isso aí. Aí, ó, tá vendo essa outra? Mais redondinha, mais como las vemos, né? Geralmente se vê muito esse tipo de nave aqui, porque eles têm mais propulsão para poder, né, andar aqui no sistema nosso. Calma, peraí, já vou mostrar essa outra aqui. Peraí. Olha essa aqui é linda, gente. É uma das minhas favoritas. Parece um diamante. Tá vendo? São naves, eu las vejo, né, las vou recebendo, tá? Então, são naves que nós temos, essa foi recebida em dia 13 de 10 de 2020, de outubro. Então, já vai ter aí 2 anos, já fez 2 anos, né? Deixa eu ver aqui, que está virado. Nossa, bonita essa, hein? Todas coloridas, tá? Tem umas naves que são todas coloridas, tá? Essa aí lembra uma concha. Sim, é uma nave de Sírio, me parece que é uma nave de Sírio, sim. É uma nave mais etérica, uma nave que tem mais cores, tá? Então, tem muita gente que las vê assim também, tá? Com muitas cores. Tem umas que são metálicas, né? Que são do metal, que ele fazem, e tem outras que são naves etéricas, que chamam, tá? Então, são naves bem diferenciadas mesmo. Temos essa nave também. Sim. Que essa é uma nave de Andrômeda. Essa aqui é uma andromedana, uma nave de Andrômeda. Ih, lembra o Star Wars, Nádia? Adoro. Agora vamos ver uns seres. Aqui depois já nos começaram a passar seres com planeta, com nomes e tudo. Depois eu comecei a receber já com os nomes, olha. Esse quem que é? Aqui é de Saturno, é um ser de Saturno, tá? Então, nos passaram, ele tem uma proteção aqui no olhos, tá vendo essa proteção que ele tem? Isso, gente, faz parte do ser. Não é como a gente, como um óculo, como é nosso aqui. Sabem assim, essa parte nossa? Nós colocamos o óculo, tiramos. Eles não, isso faz parte do sistema deles. Tá? Não tira assim de noite para dormir. Eles não tiram, faz parte do sistema, tá? Como eles se veem. Depois temos aqui uma venusiana. Uma venusiana, uma moça de Vênus, tá? Linda, parece o terceiro olho aí, né? Tá olho vendo? de Shiva. Sim. Porque os seres que estão aqui, né, são de lá, são seres que vieram de fora, né? Esse é um pleiadiano. Tá? Um pleiadiano aí, olha. Tá? Bonitinho. Então, a gente vai recebendo, vamos, né? Aqui temos um parecido com aquele outro que vimos naquele momento. Vou mostrar esse aqui para vocês, olha, tá vendo? É parecido com aquele outro que vimos, mas tem a cabecinha mais redondinha. Esse aqui, as barbatanas são menorzinhas também, os olhos são diferentes, tá? Esse é, deixem ver, esse é um retículo intraterreno, se chama essa cor.
Me dão até vezes os nomes desses seres para a gente poder também, porque eles se comunicam, tá, com a gente. Olha, essa aqui é super legal, é de Saturno. Ela se chama Alma. A alma é... Isso. Aí. Lembra uma meia-lua, né, Nádia? E ela tem um som na boca, tá? Ah, Ela faz um sonzinho com a boca para a gente, uma vibração, que ela, quando estamos no astral, quando ela está querendo essa vibração, sabem? Faz com que nossa frequência vibratória, parece que nossos chakras todos vibram, ela faz isso com a boca, e ela tem uma vibração, é como se fosse equilibrar todo o nosso sistema energético, tá? Então, são super, como chama? Vibracionais eles, né? Essa aqui é Andrômeda. Deixa eu ver se dá para ver aí. Andrômeda, Dá. uma moto de Andrômeda, olha. dá sim, perfeito. Já viram como se vê as cabeças? As cabeças parecem as cabeças dos como chama? Dos faraós, né? De los de Egipto. Sim. Antigo, né? Aqui tem Adoro mais as pirâmides. dois Isso aí andrômedas, também lembra. né? São dois andromedanos também, tá? Então, temos muita coisa para a gente mostrar. Isso aí é o que queria mostrar para vocês, porque aí depois vamos mostrar mais para frente as mesas que a gente trabalha, tudo o que nós temos como sistema. Então, esses seres chegam para mim através das canalizações, porque a gente agora não somos médium, né, de receber, somos canalizadores, agora não existe mais esse termo de ser médium, né, videntes e tudo, não, agora nós se lo chama como canalizador, é um termo que se está usando agora, então nós canalizamos tudo isso, e depois a gente lo passa para um desenho, para que as pessoas possam entender o que é o que eu estou vendo naquele momento, o que é o que eu recebo, né, como que eu vejo, por exemplo, os sirianos aqui, foram pintadas por uma artista plástica daqui do Rio Grande do Sul, porque a primeira vez que fui falar ainda, eu los tinha 100 desenhos, igual que aqui, e essa moça se ofereceu para fazer e pintar para nós, os sirianos. Depois que vieram os sirianos, temos os andromedanos, também aqui na minha frente estão os andromedanos, e elas também pintaram em telas aquareladas, tudo bonito, para a gente ter uma coisa mais bonita, uma coisa mais real também, né? Uma coisa que as pessoas se identificassem com eles, né? E muita gente fala que agora vê muito o Ananda ou a Bactrian dentro dos sistemas deles, porque aí as pessoas já conhecem, né, os sirianos, então temos mais ou menos um parâmetro para se algum ser desses se apresenta para vocês, aí pessoal em sonhos, ou em alguma canalização que vocês façam, em alguma meditação, vocês já sabem quem são os que se apresentam aí azulzinhos como eles. Aqui meu marido passou os andromedanos, olha. Nossa. Ah, são Bonitos, dois, hein? São dois Admon. Não, esse é a Cristal. E depois esse aqui o Admon. Esse que eu vi no seu consultório quando eu tive aí. As tiarinhas que eles usam aqui, tá vendo que são diferentes? Sim. Significa, por exemplo, se uma tiarinha, a tiarinha é para baixo, assim, são, ponte tus, genecistas. Então, lá no planeta deles, eles usam esse tipo de tiarinha. Então, tu vê uma pessoa com essa tiarinha mais para baixo, você sabe que é um genicista. Se o outro lá tem cruzadinha só com um botãozinho, é um médico, vamos supor. São como se você fosse identificar para que essa pessoa serve, para que esse andromedano tipo um crachá. Serve. Isso, em vez de usar um crachacinho, tu usa as tiarinhas. Então, cada tiara significa uma coisa. Se tem uma pedra ou um cristal, uma coisa diferenciada, isso quer dizer que você tem um grau de conhecimento que os outros não têm. Então, para a gente, isso fica... Para a gente que é contatado, para a gente, às vezes, isso não quer dizer nada, mas em uma live, por exemplo, porque as pessoas, às vezes, veem esses seres e não sabem o que significa as tiarinhas, não sabem o que significa os chapeuzinhos, né, que eles usam. Às vezes, são comandantes de nave e a gente não sabe que está falando com um comandante, tá? Então, porque nós estamos num mundo de terceira dimensão que para a gente pode ser uma simples tiara, mas para eles não. Tudo o que eles se mostram para a gente tem um significado. Não são seres comuns também o que vem para a gente. Eles não vão mandar um ser, por exemplo, para a gente que vai ficar preso numa terceira dimensão com nossa energia, não. Eles vão mandar um ser com um gabarito, com um conhecimento, que ele não fique preso dentro da terceira dimensão. Porque a densidade... Deixa eu te perguntar, que nem assim, você consegue ver eles por clarividência quando eles se plasmam para você, certo? Sim. E assim, às vezes a pessoa dormindo,
ela pode ter uma projeção astral e se comunicar com eles, porque às vezes ela não tem a clarividência, né? Assim, um pouco desenvolvida, né? Então ela não vai ver. Mas na projeção astral, o que é a projeção astral, gente? É toda a capacidade que todo ser humano tem, tanto anímica quanto mediúnica. Quando você dorme, você se desprende do seu corpo e vai ter contato onde você está com a sua sintonia também. Sim. Então, tem essa possibilidade da pessoa ter esse contato com eles em projeção astral? Geralmente eles estão fazendo as primeiras conexões no astral, para que a pessoa comece a ter aceitação de que ela está tendo um contato com um ser de fora. Então, os primeiros contatos são no astral primeiro, para você se acostumar. Como eu já estava acostumada, dentro dos parâmetros deles, eu já estava acostumada a isso, então eles se apresentaram mesmo assim, falaram, olha, nós estamos aqui. Nós já chegamos aqui, nós estamos aqui. Não, agora vamos ficar direto contigo. E o que eu comentei um tempinho para trás, a primeira vez que eu vi a Nanda assim, digamos, materializado, vamos usar essa palavra, materializado aqui, eu peguei um grito. Eles midem mais ou menos de 2,5 metros a 3 metros. Então, quando eu olhei assim, de meu lado, eu estava sentada aqui nessa mesma mesa, e olhei para meu lado direito, ele estava, a metade dele já estava plasmado, sabe? O uniforme deles, eles usam uns uniformes azul, com umas botas meias cinzas, meias prata, e eu vi um pouquinho acima da cintura. Quando eu vi plasmado, gente, eu peguei um grito, porque eu sabia que estava sozinha dentro do consultório. Ele me pedia desculpa, não queria assustar você, mas você tem que começar a se acostumar, que não vai mandar direto aqui dentro contigo. Mas eu falei assim, mas por que você não faz assim? Olha a ideia de um ser humano de terceira dimensão, gente. Por que vocês não veem e se plasmam como qualquer ser? Vocês não falam que vocês se podem plasmar, que não sei o quê. Eu comecei com esse babado aí com ele. E aí ele falou, tá, então vamos ver se eu consigo me plasmar, não sei o quê. Aí eu falei assim, vem como um ser humano comum, toca a campainha do nosso consultório, você entra, fala com a gente, e aí depois fala que você é o Ananda e não sei o quê. Olha a ideia de nós seres humanos. Aí um dia, olha, gente, os contatos com ele geralmente são nas sextas-feiras. Sempre que eles passam processos para mim, são nas sextas-feiras. Não me perguntem por quê, porque até agora ele nunca me respondeu por que sexta-feira. Eu acho que porque a gente vem a semana inteira envolvida nos trabalhos, não é verdade? Então, sexta-feira é como o cume da semana, né? Então, você deve estar também mais energético e aí eles passam tudo o que eles querem. Então, eu fui e falei isso para ele, naquele dia que ele me deu esse susto. Aí, uma sexta-feira, estamos com o Marco, nosso, que você conhece o Marco, né? Nosso Quiro aqui, que estudamos juntos também com a Núbia. Estávamos com o Marco e o Marco estava lá fora e eu estava atendendo uma moça aqui dentro da minha sala e apareceu um moço. Tendria entre uns 25 anos, gente. Era no meio da pandemia, quando estava tudo fechado, quando você não podia ir para nenhum lugar. Aí o Marco estava fumando lá fora e apareceu um moço e falou assim, olha, moço, eu queria me aplicar uma sessão de Reiki. Mas ele falou, moço, de onde você veio? Ah, eu vi aqui que você tinha Reiki e eu queria aplicar Reiki. Ele falava assim para ele. Ele falou, olha, não sou eu, é a moça. Não, sim, eu sei que é a moça. Eu quero me aplicar com ela. Posso entrar? Aí o Marco o deixou entrar, ficou com ele na sala de espera, mientras que eu atendia. Aí, quando eu saí para deixar a moça que estava atendendo, o Marco me falou, olha, esse moço está esperando você, e ele fala que quer se aplicar uma sessão de Reiki. Aí eu falei assim, nossa, que estranho, mas tudo fechado. Ele estava com uma máscara, gente, preta, estava vestido com um short, um chinelinho, bem, bem simples. Não era nada assim, uma coisa nossa. Aí ele entrou aqui na minha sala e falei, olha, por que você quer se aplicar Reiki? Você mora na Moca. Ele falou, não, olha, eu vim de viagem com meus pais, de Inglaterra. Olha o babado, gente. De Inglaterra, nós estamos de férias. Falei, moço, como que você vai estar de férias se todos os aeroportos do mundo estão fechados, porque nós estamos vivendo um processo e não podemos viajar? Ele falou assim, não se preocupa. É isso aí, eu vim de viagem, aí o quê? Quanto que você cobra? Falei, eu cobro R$80. Aí ele me passou um cartão, gente, de crédito. E eu olhei para o cartão e falei, nossa, esse cartão não é de aqui, deve ser de lá, né? Deve ser de lá. Lo coloquei na maquininha que a gente usa aqui, e a máquina dizia cartão desconhecido. Aí eu falei, moço, olha, minha máquina não reconhece teu cartão. Esse é um cartão de onde? Falei para ele, ele falou, não se preocupa, vem me presta aí o cartão. Gente, eu não sei o que ele fez. Ele falou, coloca aí de novo. Na hora que eu coloquei o cartão na maquininha,
A máquina já tinha passado o valor, já tinha passado. Era só colocar a senha. Parece que a máquina tinha feito tudo automático, sabe? Eu não apertei nada, não fiz nada. Eu falei, tem alguma coisa errada nisso aqui. Aí passou os R$80, tudo ok, fomos para a maca. Quando ele saiu daqui da minha frente para a maca, o cara não cabia na maca, gente, era enorme. Falei, nossa, gente, mas quando ele estava sentado parecia um tamanho, agora levou ele para a maca, parece outro. Que estranho. Tá. Gente, quando eu aplicava, porque ele queria Reiki, né? Era bonito, gente, parecia um mestre ascenso. Era uma pele de mulher lindo, sabe? As mãos pareciam mão de mulher mesmo. Um ser bonito, sabe? Um ser realmente de fora, não era daqui. Aí eu apliquei o Reiki, sabem assim? Parecia que ele estava me aplicando Reiki em vez de eu aplicar Reiki. Falei, nossa, que estranho. Bom, eu atendi, não sei o quê. Ele falou assim, nossa, adorei seu Reiki, você tem mãos de cura mesmo, não sei o quê. Ele falava comigo. Falei, nossa, que legal que você gostou, não sei o quê. Ele falou, olha, você não se preocupa que eu vou voltar. Não se preocupe. Eu falava assim, mas eu não estou perguntando nada. Aí nós fomos para fora e estava o Marco na frente. E falou, Marco, olha, o moço, não sei o nome dele, porque em nenhum momento não falou nome nenhum. Nem na maquininha, depois, gente, eu fui ver o cartão, o dinheiro passou, tá, gente? O dinheiro entrou. Mas o nome da pessoa não aparece. Não aparecia o nome da pessoa. Porque quando tu passa, sai o nome da pessoa, não é verdade? E sai a quantidade que tu recebeu do cartão da pessoa. O dele não aparecia. Aí, na frente, ele deu a mão para o Marco, falou, Nádia, olha, adorei sua terapia, não sei o quê, nossa, você tem futuro. E ele falava de um jeito bem assim, como se tivesse, sabe, uma familiaridade com a gente, como se nos conhecia há muito tempo. E falava para o Marco o mesmo, Marco, não se preocupa que eu vou voltar. Fica tranquilo, vocês fiquem tranquilos que eu vou voltar. E eu olhava o Marco me olhava e nunca tínhamos visto esse moço, era a primeira vez. Aí nos despedimos, nós tínhamos a porta de entrada e depois tem um corredorzinho que sai para a garagem, a Núbia conhece assim. Aí nós fechamos, nos despedimos dele aí na porta, fechamos a porta e lo fomos olhar pela janela para ele sair pela garagem. Cadê que o cara saiu pela garagem? Não saiu, pessoal. Ele se desmaterializou nesse pedacinho da porta até chegar ali, que são quantos, Núbia? 10 passos, 15 passos, mais ou menos? Por aí, mas... Aí, não é? Desse passo, ele sumiu. E sem o Marco dizer falou, que aí em nossa, São Paulo vocês deixam o portão trancado, né? Entre e sim. sai, vocês vai e tranca. Sim, Então o portão estava a gente estava na trancado. transição, então abria e fechava o portão. Mas, gente, o moço não estava, não chegou à garagem. Aí o Marco falou, nossa, o cara não saiu. Aí o Marco abriu a porta e saímos para a rua. Não tinha nenhuma alma na rua. Não tinha ninguém na rua. E aí o Marco me falou, esse foi Ananda. Esse que veio aí foi Ananda, ele falou. Pensa, Nádia, você pediu para ele, se materializa, você não fala que você se materializa, não sei o quê? Foi ali, a primeira vez que eu vi Ananda fisicamente, foi ali que depois, né, nos caiu bem a ficha, falei, não, realmente, não estava em nenhum lugar, gente. Sabe, assim, mas era um moço, mais ou menos uns 25 anos, gente, com um cabelo mais ou menos até aqui, sabem, assim, bonito, era um ser bonito, sabe? Ele vibrava uma coisa diferente. E eu falei para o Marco, e o Marco foi que me falou, Nádia, esse era o Ananda, tu não pediu para ele vir? Então, ali tu tem a prova. Eu falei, será, Marco? Eu fiquei em dúvida, gente. Eu sou uma pessoa que questiono muitas coisas. Bom, eu fiquei com essa ideia, falei, deve ter sido, tá bom, se não era, não importa, tá, legal. Essa foi a vez que vimos a Ananda, assim, fisicamente, né, que lo vimos aqui dentro do nosso consultório, e ele não falava, não se preocupem que eu volto, não se preocupem que eu volto, não se preocupem, eu vou voltar. E aí depois já me acostumei a vê-los aqui dentro, sabem? Quando eu chego de manhã, ou eles estão em casa, já tive várias experiências com eles, fomos para o Rio, nos levaram para o Rio para outras experiências. Aí no meu canal tem várias lives falando sobre isso. Mas foi uma coisa muito interessante o jeito de que a gente pede as coisas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para o universo. Que é o que eu quero realmente para aquele universo? Porque quando saiu daqui, da boca para fora, isso se plasma, vira uma energia. E o universo, na verdade, escuta essa energia, digamos, la decifra, e aí é onde ele nos manda o que a gente está pedindo. Então, se eu estou vibrando, por exemplo, prosperidade, o universo me vai trazer aquilo. Se eu estou vibrando pobreza, o universo me vai corresponder a lo que eu estou vibrando. Para o universo é tudo normal, independe Sim. se bom, ser ruim, você mandou, ele vai te devolver. Isso.
Ele respeita o livre-arbítrio, né, da a gente. Anália está falando boa noite para você. A Anália Pasternak. Acho que é isso mesmo, né? Ela falou, oi, Nádia. Estou aqui, muita luz, muita luz. Oi, Anália, tudo bem? Foi nossa cliente também aqui, veio se tratar com a gente, a dona Anália. Muito obrigada aí por estar para todo mundo que está na live nestes momentos. Muito obrigado a todos, tá? Estamos falando aí de nossos contatos, de nossas coisas, tá? E foi a primeira vez, digamos, a segunda, que a primeira ele se plasmou aqui dentro do meu consultório, e depois veio como uma forma física, digamos, como um humano comum, podíamos dizer assim, né? Que foi o que eu pedi. Mas aí depois eu falei assim, não vou questionar mais nada, não vou falar assim, olha, se plasma na frente, não. Deixa ele, sabem, assim, eu me deixei levar. Falei, já que eu estou contratada, já que eles estão comigo, eles estão ajudando a gente nesse processo, vamos ver o que é o que dá mais para frente. E eu me fui deixando levar por eles, me deixando levar, mas nunca se... O que eu quero que o pessoal entenda, que quando são raças benevolentes, não obrigam a gente a fazer nada, nada, nenhuma coisa. Eles não falam assim, olha, você não vai dormir essa noite, vai ficar a noite inteira psicografando coisas. Não, não, isso não existe, gente. Essa seria uma raça que nos está dominando. Seria uma raça que nos domina, uma raça negativa, vamos dizer assim, que nos está dominando e que quer que a gente faça o que eles dizem. Não, não. Eu não deixo também isso acontecer comigo. Quando já me contatei com os sirianos, depois vieram os de Andrômeda, aí depois queriam vir outras raças para passar coisas, eu falei assim, gente, olha, eu estou em uma terceira dimensão, eu não posso ficar recebendo de todo mundo informação, porque eu estou sozinha aqui embaixo. Eu atendo gente, eu atendo muitas pessoas, eu quero só essas duas raças, os sirianos e os andromedanos. Mas já vieram várias outras raças a pedir para a gente, sabe, passar processo de cura, passar ajuda para as pessoas e tudo. E eu falei que eu não queria esse contato com eles, porque, pensem bem, a gente é só um ser humano, estamos em uma terceira dimensão, e vivimos muita coisa, vivimos nosso processo, o processo com nossos clientes, temos vidas aqui embaixo. Então, se contatar com muita raça, também você fica confuso, não é verdade? Porque cada raça, como falamos, tem uma frequência, não é verdade? Então, ela vai querer passar o que ela acredita de que é o que está bem. Em cambio, os sirianos já me acostumei com a frequência deles, e já me acostumei também com os andromedanos, porque foram os primeiros que se contactaram assim, e aí a gente foi com eles. Então, toda vez que alguém me fala assim, olha, tem aí uma raça, porque eles sempre falam, tem uma raça que quer falar com você, eles são de tal lugar, eles sempre se apresentam, as raças que vêm por uma parte benevolente se apresentam com nomes, com a raça deles, se são comandantes de naves, se são, não são, os comandantes são os outros, são os almirantes também, porque tem almirantes como se fossem, sabem, navios, porque para eles, nos dão mais ou menos a categoria para a gente ter entendimento. Então, tem almirantes de naves também, que são mais acima do comandante, para que a gente entenda quem é que está falando contigo. Então, às vezes eu falo, sabem assim, eu falo, olha, eu não quero esse contato, não quero ninguém mais no meu sistema, porque já duas raças já é o suficiente. E eles trabalham com a gente em todos os sistemas, gente, em todo o que eu faço aqui, os sirianos e os andromedanos estão sempre. As pessoas que vêm aqui também, vêm a vezes só por curiosidade, para ver se eles conseguem ver, e sim, eles se plasmam mesmo e falam, você veio ver? Então, fica aí para você ver. Aí as pessoas conseguem enxergar, e eles falam, nossa, verdade, são azulzinhos, estão com essa mesma roupa que você tem ali desenhado, têm o símbolo que têm aqui no peito, gente, é da Federação Galáctica, porque esses sirianos que estão comigo são da Federação, e que são os que estão com as naves, né, sirianas, porque tem muitas naves sirianas, sobretudo no Brasil, tá? Nós temos naves enormes de sírios, ajudando todo o processo que estamos vivendo hoje em dia, nesse dia, né, presente, né, e você sabe o que vai acontecer essa semana. Então, os sirianos e muitas outras raças estão ajudando neste momento o Brasil também. Nádia, a Anália pôs aqui, ó, que foi isso, a Nanda livrou ela de um vendaval que eles correram, né, ela pôs assim, oi, foi isso? A Nanda me livrou de um vendaval, corremos risco de vida, eu e minha filha. Gratidão. Sim. Valeu aí o depoimento, Anália. Sim. A Silvana... Ela contou para a gente. Sim, ela contou para a gente essa história também aqui. Ela viu clarinho a Nanda quando ela estava ajudando. E o que eu achei interessante, Nádia, foi o seguinte, que você falou assim, que
tem que ter o contexto. E a gente sabe que existe muito espírito zombeteiro, né? Que vai plasmar isso, mas a pessoa vai ver que a energia não é legal, não bate, tem alguma coisa ruim. Então, assim, pode plasmar a forma do que quer que a pessoa acredite, mas a energia não tem como disfarçar. E se isso acontecer, olhe nos olhos, que se for espírito zombeteiro, eles não dão conta de manter a plasmagem. Sim, isso mesmo. Quando a gente se conhece, por isso que quando eu fiquei a primeira parte minha, eu fico 2 meses com ele para ver aquilo que ele, e se isso fazia sentido para mim. Se aquelas informações que eles nos passavam fazia sentido e estava na conexão também com o que estava acontecendo no momento do planeta Terra, porque nós vamos vivendo, né, nosso dia a dia, e nós teníamos naquele momento de 2020 muita informação de lo que estava acontecendo no mundo todo e todo o que estávamos vivendo nesse momento. Então, tudo o que a Nanda ia falando tinha correção realmente com o que estava acontecendo no planeta. Então, eu falava, não pode ser que seja uma coisa tão além, tão absurda, vamos dizer assim, que não fosse coerente, entendeu? Com o que eu entendo também. Então, a pessoa que é contatada, ela tem que se vigiar muito. A frequência que você está tendo é a sua. Então, se você vê que você se conectou com uma raça negativa ou com um ser, é porque sua frequência está batendo nisso. E isso eu lo entendo muito bem hoje, por isso que a gente tenta não passar por situações que sejam conflitivas nem com pessoa, nem com aluno, nem com ninguém, para que eu não abaixe minha frequência, porque isso eles mandam, viu, gente? A gente vive num mundo onde tudo vibra, não é verdade? Negatividade. Mas eu como passo mais aqui no meu consultório, todas as pessoas vêm para mim, eu saio pouco, tá? Eu vou para poucos lugares, porque eu entendo que posso pegar alguma coisa, ou a frequência do lugar pode afetar meu sistema, então saio pouco também, tá? Então, por exemplo, se vamos ter cursos com iniciação, por exemplo, no domingo fizemos iniciação para mestres em Reiki Karuna, então durante a semana eu não fui para nenhum lugar, só me mantive dentro do meu consultório e minha casa, que é pertinho. Então, esse sistema eu lo conheço, então não fui para nenhum lugar, porque teníamos, né, iniciação para mestres, ainda são mestres, né, que estamos formando para ajudar o planeta. Então, não me podia mexer, não podia ir em aniversário, tento não me envolver com certas energias, por exemplo, de churrasco, de bebida, porque a gente sabe que aí abaixa a nossa frequência vibratória, porque as pessoas estão nesse sistema, e aí não consigo depois, né, para poder dar um curso, por exemplo. Então, a Nádia, se cuida muito nesse sentido. Se vou atender gente com Reiki, se vamos dar cursos, por exemplo, de Reiki, os níveis que tem, eu tento não sair para nenhum sistema fora do que é meu dia a dia, para não pegar nada, né, para não abaixar minha frequência. Mas quando está liberado, assim, aí eu vou no shopping, vou na feira, vou no mercado, tá, pessoal? Isso faço normal, tá? A vida de dona de casa, novia, isso sim, continua normal, tá, gente? Quando estou em casa, sou a mãe, não sou a terapeuta, nem sou a contatada. Ali eu tenho filho, eu tenho minha neta, então eu sou a vovó, eu sou a mãe, sou a mulher daquela casa, sou a esposa, né, do marido, ali a companheira dele, tudo aquilo. Né? Temos cachorrinho, então eu tenho meu cachorro, tudo como todo mundo normal. Aonde que eu sou um pouco anormal, vamos dizer assim, dentro do consultório, que aí eu fico, a Núbia conhece meu consultório cheio com naves, né, Núbia, os seres estão na frente, estão aqui atrás, todo quanto meu consultório a gente virou. Tem pirâmide, tem Shiva, tem Ganesha, tem Buda, tem os Marte, Fraternidade, Anubis, para todos os gostos, para ninguém ficar com ciúme. Nádia, você pode responder a pergunta da Silvânia, por favor? Pode. Ó, tem aquela pergunta. Tem uma amiga que me disse ter tido uma experiência com um espírito, entre aspas, de um desencarnado que apareceu para ele. Poderia ser um ET? Fica difícil de responder, você consegue? Não. Se ela fala que é um desencarnado e se ela apresentou como um espírito, do que acabei de falar no começo, os seres são físicos, são matéria, igual que a gente, mas matéria que vibram em outras dimensões. Então, quando a gente vê um espírito, é porque um espírito etéreo, que nós chamamos, é feito de éter. É como se fosse uma fumacinha. Esse é um espírito. Que está feito como uma fumacinha. Você lo vai ver e ele tem como uma fumacinha. Os seres que são extraterrestres são seres físicos,
que você consiga até tocar neles. Se você vai para o astral, tentem tocar neles, se alguém vai essa noite, né, sonhar com eles, ou estar em uma, ou vai sair do corpo e vai para lá, tentem tocar neles. Eles, é que nem a gente, têm pele, têm, né, estruturas, são mais físicos mesmo, tá? Por quê? Porque eles estão em uma dimensão só diferente e nessa dimensão se usa aquele tipo de matéria. Por isso que algumas raças não podem entrar em nosso sistema de terceira dimensão, porque, por exemplo, se destruiria a matéria dele, tá? Se destruiria o sistema dele, porque ele não consegue entrar em nossa frequência de terceira dimensão, porque ele vibra em oitava, vamos dizer assim. É o mesmo que se eu colocasse um aluno de oitava série na terceira série, é o mesmo. Esse menino de oitava série vai saber um monte de coisa e não vai estar condizente com as crianças de terceira série, é o mesmo. Então, o que eles fazem? Eles se projetam para que a gente lo vá aceitando, tá? Mas, geralmente, se a pessoa sonha com um espírito e ela entende que aquilo é um espírito, pode ser que está sendo preparada primeiro. Se ela apresenta como um espírito, para que ela vá tendo noção primeiro. Depois, ele já vai se materializando e eles têm isso, eles se mostram como são. Eles não ficam criando uma imagem diferente de lo que eles são. Não, eles se mostram como eles são. Então, se você se conecta com um draconiano, vai aparecer uma imagem de Draco. Se é um reptiliano, aparece um réptil. Se é um siriano, aparece como sirianos, tá? Ou greys, ou veganos, ou de seta, ou os felinos, que são, né? Todos aqueles. Eles não têm isso de se apresentar como eles são ante nós. Se você fica assustado, é problema teu, não deles, porque ele está se apresentando ali como ele é realmente. Aí cabe nosso sistema de aceitação. Como que eu aceito isso? Como que eu aceito que esse sistema está comigo agora? É difícil, não vou falar para vocês que é fácil, porque você não está acostumado a seres diferentes. Imaginem seres azulzinhos com trajes de comandantes de nave, com todo um conhecimento de uma transição planetária, e você está conectado com eles. Porque nossa frequência é a que faz com que eles nos procurem também, não é verdade? E aí eles se conectam com a gente. Não é por acaso. E eles trabalham a gente meses antes do primeiro contato. Então, a gente não é a primeira vez que os vê. Sempre estamos sendo antes, meses antes, preparados, né? Com sinais, nos mostram muita coisa, e aí depois já vem o contato direto, como foi comigo, né? Mas eu acho que eu estava preparada, pessoal, porque eu sempre acreditei em extraterrestres. Eu sempre, desde pequena, acreditava que tinha vida fora da Terra. Então, para mim, era uma coisa mais natural. Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia, consigo ver até as raças que cada um tem. Por exemplo, as pessoas chegam aqui, aí começam a conversar comigo, e aí eu consigo ver a raça que essa pessoa é. Então, tenho essa visão agora, e aqui tem meus alunos aí que estão, por favor, você vai pronunciando aí meus alunos, que eles já sabem de que raça são, e a gente fala aqui dentro dos consultórios ou dentro dos ambulatórios que nós fazemos, de que raça somos cada um, e não temos esse preconceito. Pode ser um reptiliano, por exemplo. Eu tenho meu reptiliano favorito. Um beijo. Cadê o Josimar? Deve estar por aí, Josimar. Ele é reptiliano mesmo, ele já sabia, já tinha, né, outras pessoas tinham falado. Mas quando ele chegou aqui para nós, eu falei, eu vi na hora e falei, é um reptiliano. Mas sabem, é um reptiliano do bem. É um ser muito benevolente, um ser que você... Não pode dizer que esse ser é do mal. Nath, e eu? Sou o quê? Eu não descobri ainda. Me ajuda. Você é um aviário, você é um ser, parece um passarinho, não é, pessoal? Comenta aí, a nuvem parece um passarinho. São os aviários. Os aviários são os que usam, têm penas, são todos azulzinhos também. Tem alguns médios esverdeados, mas têm biquinhos, sabe? Parecem um passarinho mesmo, mas comem muitas verduras, né? Muitas frutas. São como a nuvem, são magros, têm essa contextura, tá? Então, a nuvem é um aviário, sim, viu, gente? Para quem não a viu, podem olhar para ela, e quem sabe aí que está aí na galera, podem falar para ela. Ela é um aviário mesmo, tá? Então, a gente, depois que começa a ter contato com raças, você começa a ver as pessoas como essência, porque essa seria a nossa essência. De que raça você é? Nós estamos usando só um corpo físico para uma terceira dimensão. Mas qual é a minha essência? De onde que eu vim? De que raça eu sou? Isso nós também que está dentro dos registros arcásticos. Antes de 2009, desde 2019, nós não tínhamos permissão
para sair de fora do sistema do planeta Terra para saber de que raças as pessoas vinham. Então, as pessoas que faziam registros arcásticos só veiam aqui, por exemplo, a primeira civilização que você teve aqui na Terra, você passou pelos sumérios, pelos atlantes, pelos egípcios, por várias raças, aí foi nascendo até chegar aqui neste momento que estamos agora. Mas não se nos permitia, por exemplo, abrir um registro arcástico e saber de onde que essa pessoa vem, de onde que esse espírito, por exemplo, foi criado, em qual galáxia, em qual sistema, e depois, por que está aqui nestes momentos? O que ele está fazendo nestes momentos aqui? Agora se começou a abrir a partir de 2022, com todos os portais que a gente está tendo e todos os processos, né, que vêm para o planeta, se deixou ver de que raças que nós viemos, podemos saber também de que aonde nosso espírito foi criado, em qual galáxia, e aí aonde que nós vinimos para cá, até chegar aqui no planeta Terra, a viver nessas civilizações que a gente já tem aqui dentro, também há milhões de anos, né? Então, se está abrindo mais as consciências vão tendo um processo, não é verdade? Para que podamos ter esse entendimento, tá? Porque nós precisamos ter entendimento de quem somos e o que estamos fazendo aqui em uma transição planetária, né? Dentro do sistema da Via Láctea. Eu sempre me pergunto, não creem que não? Todo dia, a vezes, me pergunto assim, o que estou fazendo aqui? Aonde estava eu que quis vir para uma transição, né? E depois falo assim, não, realmente eu estou aqui porque foi minha decisão. Eu quis vir para poder ajudar as pessoas a entender, para que as pessoas pudessem ter esse entendimento, né, de que nós estamos vivendo realmente um processo muito importante, que talvez nós que estamos aqui encarnados não temos a noção, né, Núbia? A gente não tem essa noção. Nádia, me tira uma dúvida. Meu nariz não é de cachorro piquinês, não. Puseram aí que eu lembro um cachorrinho piquinês. Silvânia, obrigada por me defender, me falar que eu sou luz e gratidão. Parece com de um cachorrinho mesmo, mas eu gosto dele assim. Nádia, em algumas projeções astrais que eu tive, não foram tantas, assim, nesse sentido, já tive várias, mas nesse sentido de contato com alienígenas, né, eu tive 2 vezes, mas eu me questionei muito mesmo, até hoje eu me questiono, porque assim, como você mesma disse, questiona. Eu estava num lugar, né, então eu vi tipo uma aeronave, né, plasmando em cima e eu irradiando luz, porque eu estava protegendo um ser diferente, né? Muito assim, similar com a gente, humanoide, com a orelha. Eu não sei que raça que é, porque eu só sentia que eu tinha que irradiar a luz para proteger aquele ser. Não desejei mal para o outro, mas tipo, fiz um escudo de luz para assim proteger o serzinho que estava ali. Então, o serzinho tinha o quê? O rosto um pouquinho mais anguloso, né? E as orelhas muito pontiagudas. Você já viu essa raça? Olha, por isso que falo para vocês, eu não tenho muito assim. A vezes aqui, por exemplo, nos ambulatórios, quando temos ambulatório e muita gente que vem, né? São os alunos que vêm a estudar, a fazer, por exemplo, ambulatório de Reiki. Nós temos muito ambulatório de Reiki, onde se tratam os reikianos. Aí se apresentam muitos seres diferentes. Inclusive, teve um ambulatório que trouxemos um senhor que estava muito doente, que lo trouxeram para a gente tratá-lo, mas aquela raça que estava com aquele senhor nunca tinha visto. Era uma raça nova, nunca la tinha visto. Eles não quiseram entrar. Eu também falei assim, olha, eu não conheço vocês, não sei que raça que vocês são, então eu prefiro que vocês fiquem fora esperando e depois que nós lo tratemos aqui, vocês, né, continuam com ele, não tem problema. Mas era uma raça totalmente diferente a que eu conheço, né, a que nós conhecemos assim no dia a dia. Tem muitas raças novas, muitas raças que estão vindo de galáxias muito mais longe, porque é um processo, como eu falei, porque a gente não lhe dá essa importância, porque como nós não temos consciência, então não lhe damos importância a esse processo que nós estamos vivendo. Depois, quando estemos mais avançados, 2023, as coisas vão ser diferentes também, vamos ter mais consciência disso, vamos conseguir ver as raças, né, e os seres que vêm de outros lugares. Agora, nós temos seres também que são do próprio sistema de nosso planeta, tá? Temos os chamados híbridos, que são misturas de seres humanos com seres, por exemplo, de outras raças. Vamos colocá-lo primeiro com as outras raças. Aí, depois, os cientistas e os geneticistas faziam, lembram-se, de raça de seres humanos com animais. Juntavam 2, né, animais, genes de animais com seres,
para ver se criavam uma raça nova, porque para a gente aqui é um absurdo criar essas coisas, mas para fora isso é normal, gente. Para fora, por exemplo, os irmãos tirar sêmen de um homem ou tirar os óvulos das mulheres. Se lembram que antigamente todo mundo falava sobre isso, que tinha sido abducido, levado para as naves de los Grey. Los Grey tinham uma permissão de los bambambam do planeta para tirar sêmen e óvulos de mulheres para eles fazerem experiências com nossos óvulos e com nosso esperma, né, para criar uma raça nova, tá? Porque para eles isso é normal, gente. Para nós aqui é um absurdo, porque nós temos uma ética, temos outra moral, temos a crença, então para nós é um absurdo, mas para as raças de fora, é normal tirar sêmen de um ou de outro, fazer experimento ali, nasce um sercinho ali, não deu certo, mata nele porque não deu certo. É uma experiência que não deu certo. E para nós seria um absurdo. Como assim você cria um ser e depois o mata? Não, para a gente é um absurdo, mas para essas raças não. Por isso que existem muitos seres também, os híbridos, que só foram criados aqui dentro do nosso sistema de terceira dimensão, vamos dizer, dentro do planeta Terra, que são os que são terrícolas, que são os famosos terrícolas. Os outros seres, vinimos de Andrômeda, vinimos de Sirio, vinimos de Capela, vinimos de toda essa raça, arcturianos, pleidianos, draconianos, los dragones, los nagas são tipo umas serpentes, tá? Então, tem muitas raças. Então, los verdaderamente terrícolas são os híbridos, que são as misturas dessas raças que nunca saíram do planeta Terra. Esses seres não conhecem outro sistema. Nós não, porque nós que acreditamos em nave e tudo isso, nós já venimos de outro sistema. Nós já venimos, digamos assim, com esse conhecimento, tá? Mas os que foram criados aqui dentro do sistema do planeta Terra, eles nunca foram para fora. Eles não sabem o que estar em outro orbe, eles não sabem como é viajar em uma nave, eles não entendem disso. Então, são seres que foram criados aqui dentro, tá? Esses são os seres que são mais difíceis de despertar, porque o processo de la pineal deles, o cérebro que eles têm é um cérebro reptiliano, porque eles foram criados por as raças negativas, tá? Essas misturas foram mais feitas para raças negativas do que raças positivas. Então, os reptilianos são uma raça muito cruel, tá? Então, esses seres também são iguais. Os seres que estão aqui, né? Temos violência. Por que existe tanta violência? Por que existe tanto sequestro? Por que sequestram pessoas? Por que pessoas desaparecem e ninguém sabe onde estão? Porque tem uma raça que, né, fazem isso com a gente, se las levam para fazer experimentos e todas essas coisas. Que parece absurdo para nós que estamos aqui escutando a live, sim, para nós, para todos nós, quando eu escutei por primeira vez, e isso não foi agora. Isso eu lo sabia muitos anos atrás, durante o processo da apometria. Mas a gente não falava porque as pessoas não estavam prontas para entender tudo isso que acontece dentro do nosso sistema. Mas agora é falar, agora é colocar para as pessoas realmente que é o que é nosso planeta, que raças vivem dentro dela, por que temos 8 bilhões de seres neste momento no planeta Terra. Vocês já se perguntaram isso? Para que há 8 bilhões de seres? Porque tem seres que vieram de outras galáxias para viver o processo da transição, porque eles vieram a aprender também como que passar para uma quinta dimensão, porque eles vão levar esse conhecimento para os planetas deles também, para os sistemas que eles vivem. Então, é como se fôssemos, a la vez, não estar vivendo tudo isso, também está tendo experimentos aqui dentro com outras raças, né? E muitos vieram, porque como é o último planeta dessa galáxia, muitos quiseram vir para experimentar isso, para experimentar o processo de ascensão, porque eles nunca lo viveram. E como nós somos os últimos desse sistema, muitos se encarnaram aqui, se colocaram dentro de um sistema de corpo físico para viver essa história. Porque não existe fora de nosso sistema, não existe a ascensão. Para fora não existe isso de ascensão, porque você já está em outro sistema. Então, para eles poderem entender o que é o que se passa, quais são as dores, como vamos viver esse processo, eles se encarnaram aqui para isso. Só para viver, tem espíritos aqui, ou extraterrestres, vivendo junto com a gente a experiência, só para saber, para poder levar para o planeta deles e dizer, olha, as transições se vivem assim. É como se fosse um professor de história, vamos dizer assim, quiso vir a viver a experiência na própria carne, para depois contar para os outros como que estão em um processo de transição planetária. Tem alguém mais com alguma pergunta, Núbia, aí, que queira? Não.
Tem não, Nádia. Tem E mais mesa, né? você tem as mesas aí para mostrar para a gente? Olha, vou mostrar 3 mesas aqui. Vamos mostrar a primeira que recebimos, que essa foi, nem me lembro quando foi, eu sei que foi em 2020. Essa é uma mesa, deixa eu colocar aqui, olha, tá vendo? Essa mesa trabalha em todo o nosso sistema, tá? De la pineal, trabalha bem as áreas do cérebro, aqui la temos, deixa eu ver, aqui, tá vendo? Tem bem a área do cérebro, é formada toda de mandalas, tá? Cada mandala é um tratamento diferente, tá? Cada mandalinha dessa tem um tratamento diferenciado, tá? Essa trabalha bem nossa mente física, sabe? Os pensamentos, como formamos um pensamento, trabalha as crenças limitantes, trabalha crenças religiosas, dogmáticas, tudo aquilo, a parte sexual da gente, que também é uma parte bem importante, a parte sexual nossa, né? Também foi bem travada, então também abrimos muito esse lado. Depois temos essa outra, que é uma mesa que trabalhamos para o DNA. Se vocês veem na mesa, aí bem no meio tem o DNA e aí estão os gráficos. Esses são gráficos de radioestesia, aqui já misturamos. Gráfico de radioestesia e as mandalas, tá? Mandalinhas que a gente misturou junto nessa mesa. Trabalha muito o DNA, porque temos que limpar o DNA também das pessoas, porque ali tem muita coisa também, né, que nos vai ajudar para essa transição. Então, quando a gente ativa o DNA das pessoas, né, a gente também faz esse sistema. Essa outra, deixa eu ver, encaixar bem aqui, olha. Essa outra, nossa, que linda! É cheia de mandalinhas, olha, tá vendo? Aqui, esse gráfico é um gráfico das 12 casas astrológicas. Aqui eu sei como que a pessoa vibra em cada casa astrológica dela e depois eu la trato com as mandalinhas. Vamos supor que a casa número 1, que é a casa de nossa personalidade, está em desequilíbrio. Então, aí eu pergunto qual é a mandala que vamos tratar esse desequilíbrio e aí eu vou colocando a fotografia da pessoa e vou tratando. Cada mandalinha dela é um tratamento diferenciado. Aqui tem 30 tratamentos nessa mesa, além das 12 casas astrológicas. Nossa, tá? E cada mandala mais linda que a outra. Cada mandala é um tratamento diferente, e aqui desse tem 12 casas astrológicas que vai dar para a gente, porque é o que você está sentindo, por exemplo, na área do trabalho. Vamos supor que na área do trabalho eu tenho frustração. Então, aí eu tenho que tirar essa frustração, por isso que o trabalho de alguém não flui, porque ele está frustrado com o trabalho que ele tem. Então, a Nádia tem que fazer com que essa parte energética dele mude, que ele tenha, por exemplo, gratidão por el trabalho que está tendo neste momento, porque é o que lhe dá o sustento. Tenho que fazer com que essa mente seja grata por aquilo que se lhe está dando naquele momento. Ele tem esse trabalho porque a frequência vibratória que ele tem. Na hora que você muda a sua frequência vibratória, vai vir um trabalho melhor, porque o universo entende, como acabamos de falar, entende por frequências. Então, qual é a minha frequência vibratória? Aí ele te dá um trabalho melhor, aí que o universo te vai dar uma possibilidade melhor, para que você tenha um ganho maior também e um sistema novo. Porque cabe a cada um de nós, né, sentir e vibrar aquilo que eu quero. A pessoa que não tem vibração, não vibra nada. Tem pessoa que você la vê, parece que essa pessoa não vibra nada. Você olha para ele, parece um corpo sem vibração nenhuma, né? Ou não vibra, por exemplo, como nós somos terapeutas holísticos, quando as pessoas chegam aqui, eles têm que ver um terapeuta. Eu tenho que estar vestida como um terapeuta, eu tenho que ter essa vibração para atender meu cliente, tá? Para quando ele chega aqui ser bem acolhido, para que ele se sinta bem comigo dentro do consultório e para que a gente possa fluir. Porque se nossas energias não ficam ali em harmonia, não vai ter cura. Não vai acontecer a cura. Tem vezes, olha, poucas vezes eu tenho falado para algumas pessoas que não posso fazer a cura. São poucas pessoas. Porque a frequência delas não é a minha, então não vai entrar no sistema que eu faço, e aí a pessoa fica assustada, me fala, como assim você não vai me atender? Não, não é que não vou te atender. Você tem que buscar um terapeuta que esteja na sua frequência, não sou eu. Não é minha frequência que vai te curar, você vai ter que buscar. Aí eu indico a algumas outras pessoas, né? Passamos a pessoa para que ela procure se é realmente aquilo que ela quer. E tem outras pessoas que não, que outras pessoas eu la recebo ali na porta e eu já sei que você é a terapeuta dela e que ela vai ajudar no processo que ela vem, porque ela já entra aqui com tudo, sabe? Assim, nossa, eu também acredito no extraterrestre, olha, eu acredito em nave, eu acredito em tudo aquilo. Então, já faz parte do nosso sistema.
Tem alunos que procuram a gente, e o primeiro que me perguntam, antes de perguntar-me del Reiki, eles me perguntam assim, você acredita em extraterrestre? Aí eu falo, sim, eu acredito. Ah, então eu vou fazer o Reiki com você. Olha, se eu não acreditasse em extraterrestre, a pessoa não ia fazer comigo. Então, são coisas que estamos vivendo hoje em dia. Muitas pessoas já sabem que eu sou contatada, ou tiveram algum tipo de contato, e nos procuram, a vezes, para entender só o processo, de saber se esse processo é real, se isso realmente foi um contato, e aí a pessoa nos conta. Nós usamos os pêndulos, né, pessoal? Deixa eu mostrar, Núbia, aqui alguns pêndulos também, para o pessoal entender que nós fazemos tudo também com a radiestesia, com esses pêndulos lindos e famosos aqui, olha, tá vendo? Temos vários pêndulos, eu uso vários pêndulos aqui. Deixa eu pegar outro aqui, um egípcio, eu vou pegar um egípcio, tá? Vamos pegar um pêndulo egípcio aqui para você mostrar para vocês, olha. Esse é um pêndulo egípcio, tá? É diferente, tá vendo, desse outro? Esses, né? Tem de metal, tem de madeira. Com esses pêndulos e com gráficos que a gente tem aqui, nós perguntamos se isso que a pessoa viveu é um contato, sim ou não. O pêndulo nos vai responder. A gente não adivina nada, pessoal que está aí nos escutando, nós não adivinamos nada. Tudo temos gráficos e pêndulos, e com esses gráficos e esses pêndulos eu pergunto, de que raça você vem? Se isso que você teve um contato, se esse é um ser realmente da luz, não é? Tudo esses pêndulos nos respondem. Então, eu não adivino nada. Já falo para as pessoas, gente, eu não adivino nada, não sou adivina. Eu sou uma terapeuta holística que tem técnicas para poder perguntar. Então, até o que eu quero fazer. Por exemplo, uma live. Quanto que é o tanto por cento dessa live dar certo? Quanto é o tanto por cento dessa live não atrair gente para nós, né? A gente pergunta tudo. Nós nos preparamos para tudo. Então, os pêndulos é uma das ferramentas que temos para perguntar sobre chakras, sobre as auras. Se essa pessoa, por exemplo, quer ir para um trabalho novo, eu pergunto quanto é a frequência que esse trabalho novo tem contigo. Então, nós fazemos tudo com pêndulos. Então, é uma pesquisa, nós somos tipo uns cientistas, a radiestesia é considerada uma ciência, não é considerada uma terapia holística. Então, muitos dos terapeutas holísticos não têm radiestesia e radiônica. E o primeiro que eu desenvolvi, quando comecei há 20 e poucos anos para trás, foi a radiestesia e a radiônica. E hoje em dia, eu falo para vocês que é um dos meus carros fortes, junto com as mesas, porque as mesas se ativam com os pêndulos, tá? Então, são técnicas que a gente usa para tratar a pessoa. Então, não faço nada que seja assim, que não possa explicar para a pessoa, não. Minhas técnicas são com mesas, com gráficos, com pêndulos, tá? Tudo energético mesmo, usamos cristais, usamos florais, tudo o que está dentro da terapia holística, mas também la combinamos com a radiestesia e a radiônica. Então, são coisas que nós podemos comprovar para a pessoa que não estamos fazendo realmente um trabalho energético ali, tá? Por isso que eu acho que tenho 23 anos de experiência e 23 anos que estou nesse caminhar, né? Se não, já tinha terminado há muito tempo atrás, não tínhamos conhecido a Núbia, né? Núbia, não nos conhecíamos, né? Nos conhecemos no curso de acupuntura, mas eu já era, né, Núbia? Eu já tinha consultório, lembra? Já tínhamos consultórios, eu já tinha cliente, eu aplicava lá nos meus clientes, né? E a Núbia estava começando naquele caminhar, né? Junto com o Marco, junto com a Marlene, que é nossa amiga também. E aí fomos, né? Fizemos a turminha de 3 meninas e um rapaz, e nós aplicávamos técnicas e nós nos fomos conhecendo, mas nunca pensamos, né, Núbia, que teríamos um canal, que a gente ia fazer live junta, que nós íamos fazer coisas juntas. Nunca, pessoal, nunca pensamos nisso também. Nos conhecemos há muito tempo, né? Nos conhecemos. Foi acontecendo assim, naturalmente. Sim. E essas coisas foram acontecendo e nada é por acaso. As pessoas que vivem com a gente, o universo não tem acasos. O universo junta pessoas porque são a mesma frequência. Mesmo que cada uma de nós trabalhe em áreas diferentes, mas isso nunca foi diferença entre nós duas. Ou com a Marlene ou com o Marco, que cada um tinha sua crença. Não, e nós nos formamos ali um grupinho, cada um de nós com suas crenças, com suas, né, com suas coisas, mas fluíamos super bem entre nós 4, né? Um ajudando o outro, estudando os pontos, foi uma beleza. Fazendo terapia, ajudando a terminar o TCC, ajudando a terminar, não, tenho que terminar o trabalho, me ajuda aí, não sei o quê. Era muito interessante. E não nos separamos até hoje. Continuamos pela mesma, parece que foi ontem,
que fizemos os cursos, né, Núbia? Parece que foi não ontem. Não mudamos nada, gente. Fisicamente, ó, o nosso rostinho não mudou nada, nem meu, nem da Nádia, de ninguém. Tá tudo igual. Sim, e seguimos com essa energia, né, da amizade que fizemos lá. Cada um foi para a sua área, cada um foi desenvolver, conversamos entre nós, e compartilhamos coisas novas, porque podia ser que a Núbia, não, a Nádia agora ficou contatada com extraterrestre, não vamos falar mais com ela, como foi? Olha, muitos de meus clientes foram embora em 2020, quando entrou a pandemia, e muito depois foram outros embora porque eles não acreditam. E a Nádia começou a falar sobre extraterrestres, né? Comecei a falar sobre naves, algo que eu já tinha, mas não falava no dia a dia. Agora não, gente. Agora meu trabalho é todo voltado para pessoas que assistem minhas lives, para pessoas que conhecem meu trabalho, para pessoas que conhecem meu consultório, pessoas que acreditam em seres, que acreditam, não importa se é um ser extraterrestre, mas que ele entenda que existe vida fora da Terra. Essas pessoas vêm aqui. Essas pessoas que procuram a gente para tratamentos, para cursos, para fazer todos os processos que nós estamos vivendo juntos também, para poder ir para uma quinta dimensão, ajudando as pessoas a entender. Então, é bem interessante como nós trabalhamos aqui e como trabalhamos os sistemas de cura. Por isso que muita gente me fala, nossa, seu sistema é tão diferente. É diferente, sim, porque está sendo, né, digamos assim, direcionado por seres de fora. Tá? Então, eles que vão falando para a gente, não, faz isso, faz aquilo, você pode ajudar essa pessoa mais nessa área, desenvolve mais essa área ali para ele, para que ele tenha mais entendimento, e aí nós vamos, tá? E muita gente, olha, eu nunca atendi tanta gente durante esses 3 anos de pandemia. E você atende até internacionalmente, né, Nádia? Sim, olha, vamos contar aqui para você, para a galera que está aí, para meus alunos que estão aí também. Eu gravei a primeira live em espanhol, porque eu sou chilena, tá, gente? Eu vim do Chile há muitos anos para trás, e eu sou chilena. Mas aqui no Brasil eu já me fiz, sou conhecida, e aí todo mundo me chama para fazer live, mas eu tinha entrado na língua hispana. E aí uns amigos que tenho no Chile, quando estive no Chile, que em setembro eu estive no Chile, eles me passaram uns contatos, aí eu me contatei com um moço que mora na Espanha, nas Ilhas Canárias, e ele tem um canal com 265 mil inscritos, e aí eu lhe contei que eu era chilena, que vivia aqui, e lhe contei mais ou menos minha história. E ele me chamou uns 10 dias para trás, me chamou e gravamos a primeira live, é gravada lá dele, não ao vivo. É gravada porque ele ainda não tem esse sistema que temos aqui. Aí eu gravei e ele lançou hoje, 4:30 da tarde. Gente, meu WhatsApp, olha, a língua hispana se abriu agora, e aí as pessoas estão pedindo que foram para meu canal, e aí eu falo tudo em português. Então, de aqui para frente, vamos gravar vídeos também em espanhol, vamos fazer vídeos em espanhol, para que esses nossos também seguidores possam entender que é o que nós estamos vivendo aqui. Eu estava esperando só isso, a primeira live em espanhol, para poder abrir outra área, porque não podia abrir outra área. Não podíamos abrir outra área, porque ainda não chegávamos à língua hispana. Mas aí, com a live de hoje, já estouramos, tínhamos vários países nos chamando aqui. Antes de entrar na live, fiquei 1 hora respondendo para as pessoas que já estavam assistindo a live e estavam querendo se contatar com a gente. Nos conta como que é, não sei o quê. Olha, tenho um canal, vem falar no meu canal. E agora vou começar, essa semana já vamos gravar para que elas cataram, na verdade, que já estamos ali também com eles, possam entender como que é esse processo que nós vivemos aqui no Brasil. E podem ter certeza, pessoal, estamos muito na frente em terapia holística com o resto do mundo. Nós estamos muito, muito avançados aqui com as terapias que o pessoal aplica fora. Então, nós temos um sistema aqui fantástico, todo o que estávamos trabalhando nesses anos aqui, porque nós sabemos que isso vai se espalhar por o mundo todo. Brasil é a nova pátria. Brasil é a pátria que vai mostrar para o mundo o novo evangelho. É Brasil. Sintam-se orgulhosos por o país que você tem. Eu me sinto orgulhosa por viver nesse país, por viver aqui verde e amarelo. Visto essa bandeira todos os dias. Se você visse meu consultório, tem uma bandeira lá na frente, bem grande. E torço muito para que tengamos um país democrático, uma democracia realmente assim, de verdade, não uma coisa mentirosa, não uma coisa não, uma coisa verdadeira. E isso é o que o mundo inteiro está esperando. O mundo inteiro está esperando com que Brasil resolva seu problema no domingo, porque o mundo inteiro nos espera. Então, é uma grande responsabilidade. Brasil
tem uma parte muito importante dentro da transição planetária. Vocês não se imaginam que lo significa, que é o que significa para o resto do mundo esse domingo que vocês vão ter aqui. Eu não tenho direito a voto, mas por primeira vez na minha vida eu queria ser brasileira, eu queria votar, porque realmente eu queria estar nesse momento com vocês ali nas urnas e falando, não, eu vou ajudar, né? Mas com minha energia, com tudo o que tenho feito, eu acho que meu papel ali está. Um voto não vai fazer a diferença, mas quero que vocês entendam que Brasil significa muito, muito, neste momento, neste exato momento, nesse mês de outubro de 2022, significa muito para o mundo inteiro. Se vocês pudessem entender o que o resto estava esperando do Brasil, você falaria, nossa, somos importantes para o mundo. Nós temos muita coisa que outros países não têm. E nós vivimos a pandemia de uma forma muito saudável, vamos dizer, entre parênteses, assim, né? Saudável em que sentido? Em que nós não ficamos tão restrito a muita coisa. Porque outros países, eu estive no Chile, e os que nos contavam não foi nada assim comparado com o que nós vivimos aqui. Nós vivimos simplesmente um processo mais simples, mas com tudo, nós tivemos de tudo, não nos faltou nada, assim, em sentido que nos faltasse comida nos mercados, não. Então, nós temos que ser agradecidos, ter muita gratidão, porque Brasil realmente é a terra prometida, gente. Brasil, não dizem vocês que Deus é brasileiro? Viste a camiseta da seleção todo dia, né? E é um processo que vocês têm que entender. É um país abençoado, sintam-se orgulhosos, vistam suas camisetas no domingo, não importa o partido, isso não importa. O importante é que vocês entendam qual é a pátria de vocês. Vistam essa camiseta, vistam-la com orgulho, com patriotismo, porque realmente se espera de vocês muito mais do que vocês imaginam. Então, é meu recado que les posso deixar aqui nesse finalzinho dessa live, tá, gente? E agradecer a minha amiga Núbia também por me deixar entrar no canal dela, falar sobre tudo isso, meu contato, meu trabalho. Agradeço muito para ela, para o Rogério, que está aí atrás das câmeras, né, Rogério? Tá. Que nem o Daniel aí atrás. Nossos maridos, né? Ali, né? Tchau. Um beijo, Rogério. Tá? E agradeço muito a todo mundo que está aí. Vai dormir tranquilo, vamos dormir tranquilo, que temos um mundo inteiro aí, uma vida nova a partir do dia 1º de novembro, temos uma vida nova para viver aí, tá bom, pessoal? Nath, eu fiquei super feliz com a sua notícia, que você está expandindo horizontes, muita luz, muita paz no seu caminho. Obrigada. Eu sou imensamente grata por ter cruzado, não sei quantos anos atrás, né? Ter tupicado em você, falar de um jeito mineiro, que quando eu não entendia as coisas, eu, Marco e a Malene, Nádia, você que é experiente, como é que é isso? O que cola? Muita coisa vivemos juntas. Sim, muita coisa se vive junto, né? Por isso que eu entendo hoje em dia, pessoal, o que estou fazendo. Eu me levanto todo dia, eu sei qual é meu papel, venho no meu consultório, eu sei, eu fico aqui. Todo dia estou aqui com gente, com pessoas, sabem? E eu sei qual é meu papel. Hoje em dia eu tenho muito bem claro, não duvido em nenhum momento do papel que tenho que desempenhar todos os dias. E lo faço com carinho, lo faço com amor, lo faço, sabem, assim, deixando as pessoas tranquilas. Vivam tranquilos, não vai acontecer nada de lo que o pessoal fala ali, porque não são as vibrações e não são as coisas que estão determinadas para o nosso planeta Terra também, tá? Então, o que eu posso falar é isso. Fiquem tranquilos em suas casas, no que vai acontecendo, deixem fluir. O importante é nós ascender e ir para a quinta dimensão, que esse é o nosso projeto. O projeto nosso é ir para a quinta dimensão e não ficar preso em uma terceira. E isso muda muito nossos sistemas, né? Então, é importante que a gente entenda. Contato? Bom, meus contatos são de La Cruz Terapias, meu canal no YouTube, tem Nádia de la Cruz também, tem no Facebook, temos no WhatsApp, também ali no canal e no Instagram está meu número do telefone, quem queira ligar, quem queira se comunicar. Se tiver outro canal aí, tá de que jeito? O quê? No Instagram tá de que jeito? Deixa eu ver aqui, gente, deixa eu ver, que acho que está lá como Terapeuta de la Cruz, me parece, pessoal. Deixa eu abrir aqui o telefone e a gente já vê, porque
Deixem ver aqui como que está meu canal aqui, minha página aqui. A Paty está dando parabéns. Terapeuta de la Parabéns, Cruz. mestre. Terapeuta de la Cruz está aqui no Instagram, tem todos os meus contatos ali, o endereço para quem queira vir nos conhecer aqui. Quem quiser vir nos só conhecer, pessoal, podem vir. Fala aí para mim, Nádia, quero tomar um café contigo, te conhecer, só conhecer você. Tem muita gente que não vem a conhecer nosso sistema de cura, porque às vezes você vendo as coisas aqui, como é o consultório, porque você está vendo só uma parede, não é verdade, com os sirianos ali, mas aqui tem um monte de coisas diferentes aqui dentro, né? É um consultório holístico mesmo, com tudo o que precisa. Então, quem queira vir nos conhecer, quem queira que a gente vá para páginas, também no grupo de WhatsApp falar, eu também faço isso, tá? Porque participo de muitos grupos falando sobre os contatos e sobre tudo aquilo que a gente faz. Então, não se preocupem, quem queira vir nos conhecer, quem queira vir até aqui, serão muito bem-vindos e agradeço de coração para todos os que ficaram aí 2 horas e 5 minutos de live. Muito obrigada, Núbia. Para nós! Gente, o consultório da Nádia tem uma energia super gostosa. Vale a pena conhecer. Tem café, tem chazinho, tem biscoito. Para todos os gostos, com açúcar, sem açúcar, do jeitinho que você gosta. Paty, obrigada. Prazer em tê-la aqui com a gente. Silvana, a todos que tiveram, nem que seja por 5 minutinhos, muita gratidão. Se inscreve nos 2 canais, compartilha e ajuda a gente aí a crescer. Isso mesmo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Brasil. Obrigada, mundo. Tchau. Gratidão, gente.